Boa noite. Odivelas TV, estamos na nossa primeira fórmula resolvente de outubro de 2010. Dia 1 de outubro, estamos em vésperas da comemoração do centenário da implantação da República em Portugal e estamos igualmente em vésperas de mais uma discussão sobre a revisão constitucional. Hoje connosco temos, aqui mesmo à minha esquerda, Luís Martins, Lúcia Lemos a seguir e Oliveira Dias à minha frente, que aceitaram vir conversar connosco sobre representatividade eleitoral, como é que as pessoas se revêem ou não, vamos ouvir o que eles têm para nos dizer, na atual composição das Assembleias, em particular, e naquilo que mais nos interessa, na Assembleia Municipal. Neste caso, e naturalmente, na Assembleia Municipal de Odivelas. Ora bem, este tema aparece um bocado por causa daquilo que eu referi, vésperas de discussão na Assembleia da República de mais uma revisão constitucional. Em boa verdade, os dirigentes do país, os mais altos dirigentes do país, afirmam e continuam a afirmar que a Constituição da República é a base do edifício democrático. E eu não posso deixar de ficar com alguma perplexidade quando vejo esses mesmos dirigentes referirem tanta vez a necessidade de alterar a base do edifício. Desde há muitos anos que eu ouço dizer que mexer na base dos edifícios não é a forma mais saudável de os manter em pé. Mas em todo o caso acontece efetivamente connosco assim e, mais uma vez, iremos ter uma revisão constitucional. Isto não é exatamente, enfim, é um comentário, evidentemente, mas é um comentário que fica aqui para dar início, porque uma vez que há revisão constitucional pode haver mexidas na lei eleitoral, na forma como os portugueses elegem os seus representantes, e é este o tema que nós temos para hoje, que eu vos propus e que agradeço a aceitação plena que fizeram. Ao Luís Martins, particularmente, um agradecimento especial, espero que compreendam, porque tem tido uma dificuldade grande, enfim, em falar e em mastigar, mas mesmo assim está aqui presente, ainda por cima também já anunciou, não almoçou, não jantou, está a sopas. Mas não precisa, não é? E espero que não saia daqui a sopa de laranja. Ora bem, então... Como eu fui habituado a dar primazia às senhoras há muitos anos, eu peço aos senhores a autorização para começar pelo Lúcia Lemos. Lúcia Lemos, a palavra é sua. Representatividade eleitoral, este envolvimento que eu aqui fiz inicialmente, o que é que se pode dizer? A população de Odivelas revê-se de facto na composição da Assembleia atual. A forma de representatividade deve ser alterada ou pode ser alterada, do seu ponto de vista? Antes de mais, boa noite. Os meus cumprimentos aos meus, companheiros de mesa para conversarmos esta noite um bocadinho e também ao Paiva Setúbal e agradecer ao Odivelas TV o convite. Gostava só de fazer uma nota prévia, agradeço a deferência, mas a preferência pelas senhoras contradiz o espírito republicano de algum modo. A República veio trazer a igualdade, a paridade. Foram os primeiros lives de paridade de género na sociedade portuguesa.
e, portanto, mesmo que começasse por um dos cavalheiros, estaria bem dentro do espírito da comemoração da República. De qualquer modo, agradeço. E, Não se tratava de democracias, tratava-se de cavalheirismo, que é uma coisa diferente. Permitam-me só dizer que a igualdade não implica deselegância, eu sei, pelo não, menos. eu agradeço. E por isso mesmo... Nem sequer é aquele termo que os portugueses usam muito aí nas touradas, não é? Nem sequer é... agora passou-me o termo. Sim, mas é pronto. o que acontece nos diretos. Não, mas eu agradeço. Mas, portanto, para começarmos com o espírito de republicano. De facto, a República que se comemora os 100 anos daqui a poucos dias e que partiu em primeira digamos, demonstração no Conselho de Loures, naquilo que era o antigo Conselho de Loures, traz muita paridade nos direitos, muita igualdade e foi apenas para frisar isso, utilizando a deixa. Centrando aqui na questão que o Paiva Setúbal começou por apresentar, a questão da revisão constitucional, da Constituição da República ser a base do edifício e da necessidade que parece haver sempre de se mexer para viver em Portugal, ter de mexer sempre nos alicerces. De facto, a Constituição é, em qualquer ordenamento jurídico, a lei fundamental do país, onde está toda a organização política, social, económica e até de organização do território de um Estado, neste caso do Estado português, e a Constituição atual não tem impedido, tem-se visto durante estes 36 anos após o 25 de Abril, para que os partidos que têm acesso ao poder possam desenvolver as suas políticas. No entanto, ainda assim, o que parece é que os objetivos a longo prazo não podem ser concretizados com esta Constituição. E aqui, de facto, era importante que as pessoas refletissem um bocadinho sobre esta necessidade aparente de se mexer na Constituição e refletissem, talvez, neste sentido. O que se está a fazer é preparar o terreno para depois, mais tarde, se mexerem nas leis chamadas ordinárias relativamente a muitos aspectos da vida portuguesa. Mas a Constituição, em alguns aspectos, pode ser um entrave. E porque pode ser um entrave, pretende-se mexer na Constituição. E um dos aspectos que sempre se apresenta como necessário para a revisão é a questão da lei eleitoral. De facto, há uma discussão, eu ainda me lembro, quando estava na Faculdade de Direito, da discussão que se fazia sobre os sistemas, os regimes, as formas de contagem dos votos, a maneira de apurar os resultados. E a Constituição portuguesa acabou por consagrar aquilo que parece ser o método mais justo em termos de conversão de votos em mandatos, que é o método D'Hondt, e que permite que, de facto, quase todo o espectro de partidos que concorrem nas eleições possam ter alguma representatividade nos órgãos para que concorrem. Ora, mas isto é assim porque é o método D'Hondt. Porque há um princípio de proporcionalidade entre, de facto, o número de votos e os mandatos depois em que eles são convertidos, indo sendo distribuídos, rateados, digamos assim, pelos diferentes partidos que concorrem. Mas isto depois traz problemas na concretização do dia-a-dia da política, de quem está nesses órgãos colegiais. E não é fácil, a democracia tem, de facto, muitas vantagens, e a democracia obriga a que as pessoas tenham que conversar, a que as pessoas tenham que discutir os assuntos e que as decisões sejam consensualizadas, sobretudo quando há várias forças políticas. Ora, isso é trabalhoso e por vezes temos que ceder e por vezes é complicado e temos que ouvir aqueles que dizem coisas que nós não gostamos, a que chamamos oposição pomposamente, mas ao fim e ao cabo lá no subconsciente são uns chatos, ou umas chatas neste caso, quando as mulheres chegam à política. E, portanto, mexer na lei eleitoral é tentar... Diga. Isso é efeito da igualdade. Exatamente, e ainda bem, porque assim as chatas também podem responder. E, portanto, mexer na lei eleitoral é, de facto, tentar contornar esta questão de facto, da possibilidade de representatividade da maior parte dos partidos que concorrem às eleições. E é esse o objetivo. De facto, quem propõe essa alteração, os partidos que a vão votar com certeza e que vão levar a água ao moinho, neste caso a alteração da lei eleitoral, vão pretender criar aqui
uma alternância, aquilo que eu digo muitas vezes é agora cantas tu, agora canto eu, e às vezes cantas tu mais eu, e portanto conforme convém. E é esta alternância que os grandes partidos em Portugal do centro, e falamos do PS e do PSD, as coisas de facto têm nome, os grandes partidos do centro pretendem ter este peso que só é possível através da alteração da lei eleitoral. Portanto, a questão coloca-se a nível da proporcionalidade e da representatividade. O que é preciso muitas vezes é conjugar estes dois princípios. O que se diz é que um sistema onde a proporcionalidade é mais vincada, que é o caso de Portugal, as pessoas não se sentem representadas por quem elegem, porque são listas, e depois os partidos dominam a feitura das listas, e depois as pessoas votam no nome que aparece, e podemos com certeza ao longo do debate falar nisso, aparecem em primeiro lugar, e os partidos fazem de facto isto. Os partidos, quem elabora as listas, vai buscar uma pessoa mediática, põe como cabeça de lista, e depois a pessoa exerce ou não exerce conforme convém, e passam para os que vêm a seguir. E as pessoas, quando votaram, era naquela pessoa e não era no 10º ou no 13º da lista. Este é um problema da representatividade. Mas, para contornar isto, apresenta-se como solução que então as listas são nominativas, ou os deputados ou os eleitos são por círculos, e não são, no caso da Assembleia da República, nacionais. Isso não se põe tanto aqui a nível tanto local, mas a nível nacional. Mas isto é uma discussão muito grande e eu espero poder partilhar aqui a discussão hoje aqui com os meus colegas de mesa, e não quero monopolizar, mas tenho aqui vários frentes para falar. Pronto, portanto... eu devo dizer, devia ter começado por aí, porque este é o segundo programa desta segunda série, e temos aqui Luís Martins e Lúcia Lemos já são, enfim, da casa, já participaram várias vezes noutras fórmulas resolventes. Nós alterámos um pouco a filosofia do programa para esta segunda fase, de forma a ser mais coloquial, mais discutido. Portanto, pois eu não quero monopolizar por isso. É mesmo para se interromperem, para conversarem. A tendência que eu gostaria é que se estabelecesse uma conversa, neste caso a três, em que eu pudesse estar calmamente e sossegadamente a ouvir-vos e a aprender convosco. Pronto, eu já lancei algumas ideias e não queria monopolizar, portanto estarei disponível para discutirmos ideias. Luís Martins. Não, ok, bom. Digamos que a antiguidade aqui é um posto. Ok, muito obrigado. Tem a preferência. Eu, apesar de ter ainda o problema aqui no dente, mas acho que ainda é perceptível aquilo que eu digo, apesar de não poder abrir muita boca. Vai ser, com certeza. Ainda as palavras ainda saem. Bom, eu creio então que aquele primeiro tema que nós tínhamos de lançamento deixou de existir, ou seja, acabou... Não. Já agora podemos guardá-lo para o fim. Ok, muito bem. Será guardado para o fim? Acho que o tema vai ser unânime. Muito bem. Deixe-me ser o primeiro nessa altura, que é pelo menos não ser pelágio. Deixe-me ser o primeiro. Deixe, com certeza. E então, bom, enfim, se concordarem, se não houver nenhuma objeção. Sim, é uma brincadeira. Bom, começando precisamente, o tema da conversa seria precisamente a representatividade ou democracia representativa, e a pergunta que eu fazia a mim mesmo antes de aqui entrar é que eventualmente a conversa se esgotar-se-ia muito rapidamente, porque na realidade poder-se-á falar muito e até poder-se-á até discutir, mas na realidade democracia representativa em si só encerra pouca coisa. Agora, falou-me sobre a revisão constitucional e foi aí que realmente começámos a falar, que se começou a falar, e na revisão constitucional e nas possibilidades, neste momento que foram adiantadas de revisão constitucional. Bom, eu posso concordar um bocadinho com a sua afirmação, concordo um pouco, mas discordo também. Ou seja, não quer dizer que tudo aquilo que está neste momento na Constituição seja algo que é completamente imutável. Ou seja, a Constituição não deixa de ser o reflexo de uma sociedade pensante, uma sociedade económica, uma sociedade cultural, que por si só é inovadora, por si só é dinâmica, que por si só não é imutável. E como tal, a Constituição tem que acompanhar a própria evolução da sociedade, a evolução normal de uma sociedade. Aquilo que repare, a própria Constituição, e nós estamos neste momento a falar da Constituição de 1976, nós estamos a falar da Constituição de 1976, esta Constituição, ela própria permite revisões. Se ela própria permite revisões, tanto antes de X em X tempo, é porque o próprio legislador originário, o próprio constituinte originário, tem consciência que a Constituição necessita de ser revista, precisamente para acompanhar os desafios das novas gerações. E é isso que neste momento deve ser feito. Nós, neste momento, temos uma Constituição
que tem vários princípios, várias questões que são programáticas, que seriam perfeitamente desejáveis, mas nós sabemos que hoje em dia não existem. É basicamente letra morta. Na sua, digamos, sendo programáticas, serão um bom fim. Na realidade, elas não existem. E não existe nada neste momento que possa metê-las em prática. E aquilo que normalmente tem de se fazer é adequar a Constituição à própria realidade. Eu não posso falar em concreto, e estava precisamente a comentar isso ali fora, que esta questão, que eu não conheço o projeto neste caso, o projeto do PSD, que é o que nós estamos a falar, não se disse, mas é um projeto que se está a falar, até porque é o único, salvo erro, que é o conhecido. Não acho mais, neste momento, que haja mais algum que seja conhecido, até porque não sei se efetivamente as pessoas já trabalharam o suficiente para terem este projeto de revisão constitucional de fio a pavio e feito de uma forma estruturada essa mesma revisão. Até porque muitos partidos, se calhar, não nos interessa. Porque Sim, mas também não é a intenção estarmos aqui assim... Sim, a falar sobre a revisão constitucional. Aquela situação falar sobre a revisão constitucional, muito bem. E o que é que lá mas está. eu sei que efetivamente... a ideia que da vossa parte... Aquilo que eu ouvi falar, aquilo que eu ouvi, não li, mas eu não sei se a Fátima Web... Peço desculpa. A Lúcia Lemos me pode ajudar. Eu, salvo erro, a proposta do PSD fala precisamente da alteração do método, deixar de ser o método de onde. Salvo erro, fala nesse... Já agora que se pode interromper. Não, força. Eu acho que faço essa... É para conversar. Eu peço imensa De resto, de acordo com algumas solicitações vossas das experiências anteriores. Eu devo dizer que algumas das afirmações do Luís merecem algum comentário, com os quais, obviamente, eu não concordo. Primeiro, penso que nós estamos aqui a discutir tanto o projeto do PSD, que aborda muitas outras coisas, não o conheço muito em pormenor, mas especificamente no que diz respeito à questão da lei eleitoral, que é que se centra mais no tema de hoje, esta é uma pretensão já muito antiga do PSD e acompanhada também por uma vertente do PS, sobretudo o PS que agora está no poder. E, portanto, este projeto do PSD não vem mais do que trazer para agora um projeto de revisão constitucional aquilo que é uma intenção já muito antiga, que é transformar o modo de eleição e de representatividade dos portugueses, nomeadamente na Assembleia da República, para um sistema britânico, em que os dois partidos possam alternar-se no poder com argumentos que nós podemos depois a seguir debater, de que é muito mais válido que um deputado seja eleito pelas pessoas que o conhecem, etc. E a seguir eu gostaria também de falar sobre isso. E, portanto, mais do que o projeto da iniciativa da revisão constitucional, o objetivo é este. É criar condições na lei fundamental para depois vir a alterar a lei do sistema eleitoral. Agora, a questão da adaptação da Constituição à realidade. E aqui, vai-me permitir, eu não concordo com a leitura de que a Constituição está... no fundo, o Luís Martins tenta dizer, bem, tem coisas interessantes, mas elas não existem, então vamos retirá-las. Não existem porquê? Porque não há interesse o em que elas ensino deve ser existam. tendencialmente gratuito. Pronto, mas a não saúde é gratuita. Está bem, mas, Luís, ela vamos não é por atuar, acaso, vamos porque as atuar. políticas implementadas são no sentido de o tirar. Mas vamos Já atuar foi. as coisas, vamos ser realistas e vamos encarar as coisas pela frente e vamos meter, o Estado realmente deve participar e deve Essa é uma permitir... opção política. Pois E a é. Constituição tem uma opção nesse sentido. Mas, e como se pretende que não esteja, então vai-se alterar a Constituição para retirar isso. Portanto, é uma questão de opção, de Estado, daquilo que se quer. É uma questão de adequação à realidade. E eu acho que não é ao contrário, o que se fez foi desadequar a realidade ao texto constitucional e agora serve-se com esse argumento. Mas é ao contrário. Ou seja, não deviera nunca ter-se afastado daquilo que a Constituição previa. No caso concreto, eu tenho a ideia que a Constituição deve ser o reflexo da sociedade e não a sociedade o reflexo da Constituição. Bem, mas nunca e eu tenho realmente esse princípio. Mas pronto, mas admito posições contrárias. Vamos lá ver, não é? As leis muitas vezes, costuma-se dizer, e nós aprendemos na faculdade, o direito corre atrás da sociedade e nunca a apanha. É verdade. Porque a vida é muito mais rica. Isto é verdade. Isto é verdade. Ou seja, o direito, em geral, vem a posteriori regulamentar situações que a sociedade tem. Mas, se assim fosse, nunca haveria evolução. Ou seja, evolução, o próprio direito cria evolução. Posso dar um exemplo, sei lá, a lei anti-tabaco. Por hipótese, vem regulamentar ao contrário daquilo que a sociedade tinha, que era as pessoas poderem fumar em qualquer sítio. Vem regulamentar ao contrário, condicionando comportamentos. Portanto, o direito também, muitas vezes, tenta condicionar comportamentos, alterando aquilo que, supostamente, no momento em que é pensado por quem o faz, não está correto.
eu lembro-me, quando tirei carta de condução, não era obrigatório o cinto. Hoje é. E isso foi com um objetivo, alterou-se um comportamento. Exatamente. Ou seja, o direito veio contrariar a realidade. Umas vezes o direito corre atrás da sociedade para regulamentar, outras vezes corta, eu penso porque a sociedade mas eu não vai concordo. A sociedade consciencializou-se que o uso de segurança permitia salvar vidas e daí o direito vai atrás de precisamente dessa consciência social que existe. Apesar de tudo, apesar do comportamento de muita gente ser de não usar cinto, as pessoas sabem que o têm que usar. Portanto, é o direito que se continua atrás da sociedade. A sociedade tem a consciência, apesar de muitos não os fazerem, mas é o direito que segue atrás da sociedade. E continua a ser exatamente a mesma coisa. Aqui essa sociedade tem a consciência, são os políticos que decidem num determinado momento alterar a lei. Mas a sociedade em si tem consciência. Os políticos não fazem, a sociedade tem consciência, não sei se tem. Os políticos são inseridos na sociedade. Eu perguntar à sociedade, o político, aos portugueses que votam, qual é seu método, se eles explicar como é que é, eles se calhar preferem. O político que diz assim... Os políticos é que querem. O político quando diz assim, o político quando analisa não sei quantas mortes na estrada, a maior parte destas pessoas não tinham cinto, dos acidentes, as outras pessoas não tinham cinto, fazendo uma declaração neste sentido, a sociedade tem consciência, tomou consciência que efetivamente... Então o político que vai perguntar às pessoas e que lhes explique primeiro o que é o método e como é que é a representatividade e depois altera-se a lei. Olha que às vezes isto faz muita confusão. Oliveira Se Dias, isto fosse uma mesa, se fosse uma massa não fumas, mas usas cinto de segurança, diz-me estaria a lá. fazer um ponto de ordem à mesa. Exatamente. Para reconduzir a nossa conversa, o nosso programa, para o tema que nos traz aqui em debate, que é a representatividade. No entanto, gostaria de dizer uma ou duas coisitas sobre a revisão constitucional, muito rapidamente, em passant, porque julgo até que se irá fazer um programa a propósito dessa matéria. Parece que há algum receio de se fazer a revisão constitucional quando surge o tempo de a fazer. Como disseram bem, o legislador constituinte considerou que de 5 em 5 anos devíamos olhar para a Constituição e revê-la não no sentido de forçosamente ter que introduzir alterações constitucionais, mas fazer um exame e, se for necessário alterar, altera, se não for necessário alterar, não se altera e fica na mesma. Portanto, a mim não me assusta mesmo nada que tenhamos que passar a Constituição em revista, se é que este termo é bem utilizado aqui. É uma revisão de manutenção. Uma revisão de manutenção, portanto, ver se efetivamente há ou não há algumas coisas a mexer. A minha matéria que me preocupa mais é aquela que diz respeito ao poder local. E nessa matéria, penso que algumas coisinhas deveriam ser mexidas no sentido de transpor para a parte do articulado que fala que nas leis de valor reforçado, que o que em direito constitucional chama as leis musculadas, leis orgânicas por aí fora, onde eu colocaria, por exemplo, a lei das finanças locais, para evitar que, conjunturalmente, se alterassem formas, se mexessem nos pressupostos, como tem vindo a acontecer ao longo destes tempos. Aliás, eu recordo que o atual Presidente da República, quando era Primeiro-Ministro, nos 10 anos do seu consulado, nunca cumpriu a lei das finanças locais. Foi o António Guterres que depois vem cumprir a lei das finanças locais, que agora, por via da crise que estamos a atravessar, vai ter que levar algumas mexidelas, no sentido de se reduzirem as verbas a transferir do Estado para as autarquias e para as regiões autónomas, com certeza. Mas isso é um esforço coletivo que todos nós temos que desenvolver. Portanto, em momentos de crise, algumas coisas temos que contemporizar. Relativamente e depois para dizer também que o sistema inglês, que não tem Constituição, é entre muitos americanos que têm uma Constituição com 6 ou 7 artigos, depois tudo o resto são adendas que vão fazendo. A nossa Constituição nem sequer é das mais densas. A Constituição da República Federativa do Brasil, até as licenças de maternidade e paternidade têm na Constituição, portanto é demasiado densa, e lá tem a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Nós só temos uma, não precisamos de mais. Mas admito como bem fazer essa revisão e no caso do poder local, alterar aquilo que houver para alterar. Gostaria muito, mas muito mesmo, que desaparecesse definitivamente algumas coisas e que se implementasse a regionalização, por exemplo, que é uma inconstitucionalidade por omissão e que ninguém repara nisso, toda a gente a subir para o lado, dá jeito, e até se chegou ao ponto de referendar uma matéria constitucional, abrindo um precedente gravíssimo, na minha opinião, porque no dia em que a regionalização tiver que avançar por meio do referendo, será legítimo referendar também o nível municipal e o nível de freguesia,
porque fazem todos parte do mesmo pacote e, portanto, para estar a referendar um dos níveis, tem que se referendar os outros também. Bem, isso é outra questão. A representatividade. Essa é, de facto, uma matéria que me tem vindo a preocupar ao longo dos tempos. E nestas coisas, quer no setor público, quer no setor privado, quando temos problemas, a melhor maneira debaixo do sol não há nada de novo, a melhor maneira de encontrar soluções é fazer benchmarking. Vamos lá fora ver o que é que lá fora fazem, o que é que melhor fazem do que nós. Porque também fazemos algumas coisas melhores do que fazem lá fora. Qual é o problema que nós temos em Portugal neste momento? Deveremos ser, provavelmente, o único país do mundo que levamos a representatividade ao limite. Normalmente, a representatividade faz-se nos órgãos deliberativos, aqueles órgãos de caráter parlamentar, ou, enfim, com algum esforço, chamar órgão parlamentar uma Assembleia Municipal ou uma Assembleia de Freguesia, será muito, mas não deixam de ser órgãos colegiais, com uma componente parlamentarista muito grande, e é onde se discutem as grandes questões e é onde os grandes oradores também se destacam dos demais. E, portanto, aí faz todo o sentido termos a representatividade, se é pelo método ou não, sinceramente, é a que está prevista na sede constitucional, utilizemos-la. Agora, o que já não faz muito sentido é levar a representatividade, o método de ontem, para os órgãos executivos. Mal comparado, era como termos um automóvel que tem 4 pistões, 2 pistões, mexem-se para um lado, os outros 2 mexem-se para o outro, porque a partir do momento em que temos o método de ontem aplicado a órgãos executivos, isto faz com que os órgãos cuja única função é concretizar, operacionalizar as linhas orientadoras do órgão deliberativo, isto é, executar aquilo que é aprovado em sede do órgão deliberativo, através dos instrumentos que são o plano de atividades, os orçamentos e tudo isso, e o plano plurianual de investimentos, vamos ter nesse órgão executivo que tem essa tarefa, oposições. Oposições que vão gerar ineficiências. E muitas vezes parece ou que... não. Ou não. Vai-me dizer que e as oposições vão contribuir com sugestões para melhorar e não sei o que mais. É suposto. Esse podem não conseguir sugerir, mas podem impedir outros caminhos. Ora, lá está. Portanto, É exatamente essa pedra na engrenagem que faz com que muitas vezes as soluções que saem cá para fora são uma manta de retalhos. Porque é preciso ali fazer uma série de cedências, é preciso fazer ali uma série de ajustamentos e faz com que, depois, no limite, o responsável pelo órgão executivo, o Presidente da Câmara ou o Presidente da Junta, tenham que responder por um plano ou que tenham que responder por uma execução do plano de atividades e do orçamento que não é a dele, porque teve que fazer ali um conjunto de contemporizações, teve que fazer ali um conjunto de acordos para poder desculpa interromper, mas só não é a dele porque resultou de um resultado eleitoral, porque é o resultado das eleições, onde não teve uma maioria, onde pode implementar aquilo que apresentou à população. O que eu estou a dizer é que isso resulta de uma lei que não faz sentido. Esse escrutínio faz todo o sentido nos órgãos deliberativos e por essa razão é que as oposições a nível parlamentar fazem-se no Parlamento e o Governo, que é o órgão executivo, é todo da mesma cor. Não tem lá ninguém das oposições no Governo da República. Não percebo porque é que uma solução que serve para o Governo da República já não serve para as autarquias locais. É evidente que os partidos, enfim, que têm mais dificuldades de aceder aos órgãos executivos, e temos que assumir isto, portanto, não acredito que alguma vez em Portugal cheguemos a um sistema bipolar, em que ora está o PS, ora está o PSD, portanto, os pequenos partidos vão ter sempre a ter a possibilidade... Eu acredito que vamos chegar. Vão ter sempre a possibilidade... Exatamente isso que está a preparar. A Assembleia Municipal... Isso é uma ameaça? Não. Uma promessa. Nem uma coisa nem outra. A Assembleia Municipal de Odivelas tem, por exemplo, 7 representações. Exatamente. Pronto, e o Executivo tem 3, quer dizer... E depois temos os vereadores da oposição, ou os vogais da oposição, seja nas câmaras, seja nas juntas de freguesia, em que vão ali só para receber a senha. Um pouco mais do que isso. Mas agora, deixem-me só explanar o raciocínio até ao final. Perdoa-me, mas eu quanto a isso, cada vez que utilizam essa expressão, eu acho extremamente ofensiva para pessoas que são políticos, que apesar de tudo, aquilo que fazem é em prol das populações. Eu considero isso sempre ofensivo. Claro que sim, portanto, claro que sim. Eu em defesa dos vereadores, neste caso aqui, sem pelouros, eu entendo que efetivamente não é essa a expressão mas a questão essencial eu compreendo o que é que é dizer, até posso concordar, mas não concordo com a expressão. Não concordo e não vejo a necessidade, assim como no resto do mundo ninguém vê essa necessidade. Só nós em Portugal é que vemos a necessidade de ter aqui um duplo escrutínio.
É o escrutínio deliberativo e é o escrutínio no executivo. Eu vou dizer o seguinte, eu estive em 97, penso eu, no Brasil a estudar o sistema autárquico, o sistema municipal deles. Eles não chamam, o termo autárquico para eles tem um significado diferente daquilo que tem para nós. Que é exatamente o inverso daquilo que significa. Para eles, um sistema autárquico é um sistema de subordinações hierárquicas e nós não. No Brasil, a eleição para os municípios faz-se para o órgão executivo, que é o prefeito e é o vice-prefeito, são as únicas pessoas que são eleitas, e depois tem a Câmara Municipal, que é a nossa Assembleia Municipal, e os seus vereadores, que são os nossos deputados municipais. Portanto, eles trocaram as designações ali. Os partidos concorrem, cada partido com as suas listas, não é? Mas a votação é unipessoal. Isto é, cada candidato, cada eleito integrante de uma lista tem um número. Os 2 primeiros dígitos é o número do partido. Posso-vos dar o exemplo do PMDB, que foi o partido com quem eu lidei de perto, que era o número 15. E depois, do primeiro ao 20º, na hipótese da lista ter 20 candidatos, era o 15.322, 15.731 e por aí fora. Ora, isto dá a efetiva possibilidade ao cidadão de votar naquela pessoa em particular e não como nós, que temos uma lista... Mas qual é a vantagem de votar naquela pessoa em particular? Já lhe digo, já vou chegar aí. Eu acho não que é como nós que temos uma aí. lista de 1 a 20, em que pelo método onde a previsão é eleger 2 ou 3, os outros 17 não querem saber da campanha, não estão motivados, deram um nome só por dar. Bom, lá não. Lá, como as hipóteses de eleição são de... Todos eles têm as mesmas hipóteses de eleição, isto vai introduzir uma dinâmica muito diferente, na medida em que cada um deles tem um comitê de campanha. Cada um deles tem a sua própria propaganda. Eu admitia outro tipo de argumentação, mas eu sou obrigado a discordar. Eu já fiz parte de listas, desde os primeiros até ao último. E eu, nas campanhas eleitorais... Teve sempre empenhado. Sempre. Pronto. Sempre. Mas isso é exceção. Não é exceção. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não é exceção. Quem não vamos tapar o sol com a peneira. Não é isso. Quem isso é exceção. Não vai dizer quem está em último lugar da lista, quem está ali na campanha, que está motivado. Trabalha tanto como não o resto. Não está. Bem, isso aí não vale a pena. Não vale a pena estar... Não é a sua visão. Eu sei que a sua visão é essa. É a sua visão. Permitam-me dar-vos um exemplo, porque sucedeu efetivamente comigo. Eu estava com uma lista na mão e em determinado lugar da lista estava um nome, que por acaso estava aqui ao meu lado. E eu dirigi-me, então, o candidato, eu não sou candidato a nada, Mas isso é uma questão, mas isso é uma outra questão. Esse exemplo passou-se comigo. Não, mas quando diz que é candidato, repare-se. Não era eu da lista. Uma coisa é a motivação que a pessoa tem durante a campanha eleitoral, e outra coisa é quando lhe pergunto, quando lhe diz a ele candidato, ele na realidade não se sente candidato, porque aquilo é uma questão, lá está, é o método. Ele provavelmente não é... A motivação é diferente, até nem sendo candidato. Até nem sendo candidato, na realidade ele sabe que não vai ser eleito. Mas isso é uma questão diferente da motivação. Uma coisa é aquilo, o empenho que nós, eu, o Luís e o Lúcio, pomos nos projetos em que entramos. Eu também, quando entro num projeto, não é para fazer número. Entro de corpo inteiro. Agora, não, pode discordar à vontade, mas a realidade é esta. A generalidade das candidaturas, não tenha a mínima dúvida disso, e nós sabemos isso. Eu discordo dos dois e é por vocês desvirtuam o enfoque da questão. É que estão a pessoalizar a função política. Não, estamos a dar ao cidadão a possibilidade de escolher quem eles acham que melhor vai interpretar as suas necessidades. Vamos lá concretizar isto. Concretizando um projeto autárquico. Deixa-me só interromper. É assim, eu acho é que a argumentação que estava a ser utilizada para defender aquele ponto de vista, é que achei que a argumentação não deveria ser esta, ou seja, isto não deveria ser assim. Mas é exatamente o raciocínio está ao contrário, porque vamos lá ver. Vamos imaginar um município. Odivelas pode ser, se quiserem, para exemplo. E estamos a falar do quadro da nossa legislação portuguesa para eleger os seus representantes políticos. O que nós devemos cultivar e ter uma pedagogia junto das pessoas é de que as pessoas devem votar em projetos, em programas, em ideias, naquilo que se vai fazer. E um projeto e um programa tem que ser suscetível de ser concretizado por qualquer das pessoas que defende esse projeto.
E, portanto, os senhores estão a pôr a coisa ao contrário. Estão a pôr assim, se for o A ou se for o B, Não estou. por isto ou por aquilo é eleito, Fátima. mas se for o A ou o B, se por isto ou aquilo é eleito, mas se for o C e o D já não é. Lúcia, é exatamente isso que eu estou a dizer, ou seja, coisas as só pessoas passam ao estejam em contrário. primeiro ou em último lugar, a motivação é exatamente a mesma. Porque elas isso, estão a defender são se princípios, me é permitem- exatamente isso que eu estava a dizer. Se me permitem, isso é muito bonito, nós podíamos fazer um decreto a decretar isso, mas não funciona assim. Eu estou em Não campanha, funciona eu assim. conheço o partido, Nem toda o meu a gente partido está- aqui em Odivelas, desde Nem toda a 1992, 92 não, eu comecei em 1994, em 93, desde 1993. Mas pode conhecer que eu- desde 92. Não, mas sim, mas de qualquer forma, desde 1993, basicamente que eu entrei mais ativamente no partido. E desde sempre, desde que ficando no último lugar até ao primeiro nunca fiquei, mas isso não interessa, mas dos primeiros até aos últimos, eu ou outros companheiros meus, eu sempre vi toda a dedicação, porque as pessoas acreditam numa causa. E é exatamente isso que a Lúcia estava a dizer. As pessoas, quando acreditam numa causa, defendem-na. E realmente defendem-na e pugnam por ela. E fazem algo por ela. Mas essa causa não é causa de cada um deles individualmente. É um bem da sociedade. Não, Luís, E isso, a questão e aqui- isso eu acho. vamos lá ver. Eu acho que quem está normalmente A questão por aqui uma é campanha nós- eleitoral a questão aqui é vê, nós em regra, avaliarmos. este tipo de dinâmica A questão de aqui é nós avaliarmos, de ambição. enquanto eleitores, quem é que consideramos mais apto a concretizar um projeto. Isso eu concordo. Acontece muitas vezes, olharmos para uma lista, concordamos com o projeto, concordamos com aquilo tudo, mas há ali 2 ou 3 engolhos que nos custa muito engolir. Concordo consigo, Pronto. isso é outra coisa. E o que eu isso é digo é outra questão. que este sistema no Brasil permite aos cidadãos escolher quem efetivamente eles acham mais capaz para concretizar aquele projeto. É muito mais transparente do que o nosso sistema por causa do método de ontem. Outra situação que eles lá têm e que nós não temos é a obrigatoriedade do domicílio eleitoral. Só se candidata à autarquia se residir no seu perímetro espacial. Não é como nós, eu posso ser candidato em Bragança ou na Madeira ou nos Açores. Isto no Brasil não acontece. E vamos ver, há 30 anos atrás isso era necessário, porque não tínhamos massa crítica suficiente, especialmente no interior, e havia necessidade de consolidar estruturas. Estamos a falar de 40 a 50 mil candidatos, entre as autarquias todas que temos, enfim, a Revolução dos Escravos veio colocar ao alcance do povo um nível de exercício da administração, um nível de poder, por amor à camisola, porque no princípio, em particular no caso das freguesias, não havia qualquer tipo de remuneração, havia apenas as senhas e, portanto, e ainda hoje temos muita gente a trabalhar por amor à camisola, porque não são as senhas que lhes pagam as dores de cabeça que eles têm para prover e para se dedicarem às causas das suas comunidades. No caso dos municípios isso é diferente, mas de qualquer forma continuamos a ter, mesmo ao nível dos municípios, órgãos executivos com titulados, uns a receberem a sua remuneração, e bem, porque estão dedicados àquilo, e outros apenas a receberem senhas, porque não estão dedicados àquilo. E depois... Dá-me E depois- licença. Há um telemóvel aí assim, Não é ligado. E depois tem ainda outra situação, é que ao nível da prefeitura, e com a eleição apenas do prefeito e do vice-prefeito, é o prefeito, que equivale ao nosso presidente, que escolhe os seus colaboradores, os seus secretários. Sim, Bom, é isso que se pretende fazer em E Portugal. é imaginem o que era encaminhar. ele ser obrigado a escolher, aliás, isto para eles é uma confusão, faz uma confusão muito Oliveira grande, Dias. como é que o nosso Presidente de Câmara e o nosso Presidente de Junta conseguem trabalhar tendo a oposição nos órgãos executivos. Não faz só confusão a eles, como digo, faz confusão a todos os países que, enfim, acham uma particularidade bem portuguesa esta situação de termos as oposições nos executivos. Mas essa particularidade não tem que ter uma leitura necessariamente negativa. Eu acho que as coisas têm que ser avaliadas e não tem que ser necessariamente negativo. Agora, o sistema que o Oliveira Dias está a apresentar, aquilo que se considera um sistema híbrido, em que se defende que a proporcionalidade estará garantida, Híbrido por um é o lado, nosso, e a híbrido representatividade... é o nosso, aliás, o nosso é atípico. Não, O nosso porque é atípico. é atípico, mas híbrido no sentido em que se considera as listas são apresentadas pelos partidos, a proporcionalidade poderá estar garantida e a representatividade, porque as pessoas vão escolher um nome. Exatamente. No entanto, será que esse sistema é de facto perfeito? Não, isso não existe a perfeição. Pronto, mas quero que eu lhe Vamos diga ver. porque é que não. Vamos ver, Quero não porque há- é que- não há perfeição. Quer saber qual é o óbice desse, um dos óbices desse sistema? É o seguinte. Em termos da psicologia, está estudado que as pessoas, quando têm uma lista à frente, têm tendência a marcar os primeiros nomes da lista, a assinalar. Isto, por exemplo, está estudado a nível das... Deixa-me só acabar. O raciocínio Não, é que eu não disse uma coisa que é importante, porque Nós lá muitas vezes escolhe- o voto é eletrónico e, portanto,
é introduzindo o número que aparece a fotografia do candidato em que se quer votar. Não tem uma lista com uma lista de nomes, não é assim. Tá bem. Eles têm que saber o número do candidato em particular e se esqueceram do número não tem problema. Carregaram no botão, devia aparecer o Armando e apareceu a Lúcia. Pronto, então não é. Então anula e faz de novo. Sim, mas portanto, não tem em Portugal aparece uma lista não normalmente tem, e isso é as pessoas nós. escolhem. Mas os sistemas híbridos apresentam. Por exemplo, estão estudos feitos que os alunos, quando se faz as perguntas, isto a nível do ensino, de escolha múltipla, se o professor, a tendência dos alunos é responder sempre à primeira opção. É a maior tendência. Quando se apresenta uma lista, e por vezes, isto depois há muitas maneiras, até na questão da igualdade do género, de colocar, quando há cotas ou obrigatoriedade, ou colocar-se por ordem alfabética, por exemplo, penso que o sistema espanhol, pelo último nome, os partidos dão só ao requinte de ir procurar sobrenomes que comecem pelas letras do fim do alfabeto, para colocar as mulheres no fim das listas, por exemplo. E a tendência das pessoas será sempre para colocar a cruz nos que estão no princípio. E, portanto, é uma forma de tapar o sol com a peneira, de certo modo, que é dizer-se que há maior representatividade porque as pessoas escolhem o A, o B ou o C. No entanto, há estas questões que estão por trás. Nenhum sistema é perfeito. Eu, pessoalmente, acho que o nosso sistema deve ser aperfeiçoado, não é substituído. E aquilo que se está a tentar fazer... É isso que eu estou a dizer. Também digo que o nosso sistema deve ser aperfeiçoado no sentido... Nem sequer defendo a eleição unipessoal, porque nem sei se seria facilmente aplicável em Portugal. O que defendo é executivos homogéneos, o escrutínio deve ser feito nas Assembleias. Aliás, as Assembleias... Quase a presidência, por exemplo, de uma Câmara como um órgão unipessoal, em que o Presidente da Câmara... Essa é uma matéria interessante. Sabe que a lei das autarquias locais é inconstitucional, porque a Constituição da República Portuguesa determina que existe apenas nos órgãos, no município, um órgão executivo e um órgão deliberativo. E neste momento o que nós temos, e nas freguesias, a mesma coisa, um órgão executivo e um órgão deliberativo. E o que temos neste momento? Olha, com o 184, o Presidente da Câmara já era um órgão unipessoal executivo. Porquê? Porque era um centro funcional, era um centro de imputação de poderes funcionais, que eu autonomizava enquanto tal. E mesmo que eu não fosse, bastava olhar para o conjunto de competências próprias na Câmara Municipal. Só o Presidente da Câmara é que tem competências próprias. Os vereadores não têm uma única competência. São delegados. Exatamente. São todos delegados do Presidente. São todos delegados do Presidente, comissários políticos. Portanto, a partir do 169, até aí só tínhamos o Presidente da Câmara como a violar a Constituição. A partir do 169, também o Presidente da Junta passou a ser um órgão unipessoal executivo. Portanto, neste momento... Aí está uma boa razão para a revisão constitucional. Se os senhores acham que de 5 em 5 anos ela tem que ser revista, então... Mas eu sou apologista, aliás, comecei por dizer que era apologista da revisão constitucional. E essa seria uma das matérias que me preocuparia, sendo certo que aquela que me preocupa mais ainda é a Lei das Finanças Locais. É a Lei das Finanças Locais, não vou dizer o que penso da Lei das Finanças Locais, porque não é isso que está aqui em debate e como eu não penso muito bem, também não quero dizer nada. Mas... Eleitores. Não, a questão é... Eleitores. Vamos aos eleitores. Mas em matéria de revisão constitucional era a Lei das Finanças Locais e era a representatividade e transformar os órgãos executivos verdadeiramente em órgãos executivos. Para quê? E mais, e o escrutínio das Assembleias devia ser um escrutínio com consequências, não apenas coerente. Isto, em política, mais importante de ser coerente é ser consequente. E vocês vejam, nós temos um instrumento que também foi, parece-me, se não falhar a memória, também foi o 169 que o veio a viabilizar, que é a moção de confiança ao Executivo Municipal, por parte da Assembleia Municipal. Que nem sequer permite que se faça uma moção de confiança a um vereador em particular, ou só ao seu Presidente. Não, aquilo tem que ser coletivo. O órgão é colegial, portanto a moção de confiança tem que ser colegial. Se a moção de confiança não for aprovada, não há nenhuma consequência. Zero. Aquilo é quase como o apêndice. O apêndice, que é um órgão que tem tendência para deixar daqui por 100 anos, deixamos sem apêndice, porque é um órgão que não tem qualquer função e, portanto, acaba por cair. Eu pergunto porque é que temos ali um instrumento que, utilizando, só dá para marcar uma posição política, não dá para fazer mais nada. E devia ter consequências. Uma moção, da mesma forma que no Parlamento Nacional, ou na Assembleia da República, como agora se lhe chama, depois de 25 de Abril, se um instrumento desta natureza é bomba atómica, praticamente, não é bomba atómica, mas a bomba nuclear é do Presidente, aquela é bomba atómica, que é mais fraquinha. Mas tem consequências sérias, que é o Governo cair, no nosso sistema autárquico. Não tem. Sim, senhor, a Assembleia, e mais,
Notem que a Constituição da República Portuguesa determina que os órgãos executivos respondem perante os órgãos deliberativos. E o que é que fez o legislador ordinário? E ignorou esse comando constitucional. Muito bem. Porque nós sabemos que o escrutínio que é feito pelas Assembleias Municipais relativamente aos seus executivos, seja ao nível municipal, seja ao nível das freguesias, é qualquer coisa de... Mas, Oliveira Dias, ainda agora o exemplo que deu do apêndice leva no sentido de que a função faz o órgão. Luís Martins, estou a ver Não há função, o órgão desaparece. Claro. A função faz o órgão, não há função. Mas é preciso nós vermos na política, as coisas não são bem como aos carros e de facto como ao apêndice. A política, estamos a nível da sociedade, das relações sociais e das dinâmicas de poder, das dialéticas a nível do poder. Porquê é que se mantém, como diz, assembleias que não têm consequência, que não são consequentes? Não, atenção ao contrário. As Assembleias nascem com a Constituição de 76. Tá O que eu estou a dizer... Mas o que quer dizer é, elas não são... O que eu estou a dizer é que o tem legislador se fazer constituinte... É valorizar o seu papel. Ora, não, sem dúvida. Valorizar, não é Peço retirar. desculpa se me interpretaram de outra maneira. Não estava a compreender. Pronto, e não fazer o contrário. Eu próprio fui presidente de uma Assembleia de Freguesia e fui representante da freguesia na ANAFRE e sempre disse que são as pessoas que fazem os órgãos, são os órgãos que fazem as pessoas. Agora, eu gostava de introduzir aqui dois aspectos. Um é, porque é que as Assembleias, de facto, e se quiserem falar concretamente da de Odivelas, que eu já posso falar com algum conhecimento, porque é o 5º ano que lá estou, porque é que as Assembleias não são consequentes com os Executivos? Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Qual é não permite? Não é só... Não, desculpa lá. Pode não ser na noção de confiança, mas tem muitas outras situações que na Assembleia de Odivelas, por vezes eu própria lá tenho dito, é lamentável que muitas vezes as pessoas, não concordando com coisas que até vão ter eficácia externa, votam porque têm que dar o sustentáculo ao Executivo. E isto é que é a questão. Isto depois tem a ver com a formação de quem está sentado na Assembleia. Tem a ver com a formação Você só pode avaliar o Executivo no final do mandato. Não, desculpe. Não é caso a caso. Não é caso a caso. Então, se não era navegação à vista. Então aí é que se tira a função do órgão. Aí é que se tira a função do órgão. Então tudo o que vem da Câmara é para ser aprovado. Sem discussão. Aliás, é o que se faz. Em Odivelas o que se faz é, tudo que vier da Câmara for bom, se manda para a Assembleia coisas recusar. que têm eficácia externa, que devem ser primeiras aprovadas na Assembleia e já foram assinadas e publicadas no exterior. Ou seja, em Odivelas as coisas funcionam todas ao contrário. Por acaso eu não vi uma situação dessas. Mas olha, esteja atento que vai ver. Mas olha, se funciona ao contrário, está a funcionar bem. Esteja atento que vai ver. De qualquer forma, eu... Se funciona ao contrário, está a funcionar, porque Odivelas está diferente. Para melhor, na minha opinião. Lá, Oliveira Dias, não. Em abstrato. Desde 1998, sim, está melhor. Desde 1998, sim. Obrigado. Obviamente. Mas atenção, o que não quer dizer que não deve estar melhor. Não quer dizer que não deve estar melhor. É preciso dizer isto também. De 98 para trás, Loures é credor da estima da população de Odivelas. Porque Odivelas não seria hoje aquilo que é se não tivesse existido Loures. Loures fez muito pelo território. Podia ter feito mais, não fez. Vamos ver. Podia ter feito mais, não fez. Daí a necessidade de Odivelas nasce por uma necessidade. Ou seja, por aquilo que não era feito em Odivelas. Mas pronto, mas eu acho que este não é o tema. Eu acho que atenção, o Loures não fez só fez coisas boas. Relativamente a uma questão de pormenor, enfim, vocês dirão se é de pormenor ou não, mas que eu quero pôr aqui em cima. Já foi afirmado na Assembleia, para além da opinião das pessoas bastante divulgada, referir o excesso de deputados da Assembleia da República, e aqui estou a referir à Assembleia da República, já foi afirmado, ou enfim, já foi referido na Assembleia Municipal que se calhar há ali excesso de pessoas. Há gente a mais. Deixe-me começar já agora. Podia ser muito mais reduzido. Como eles foram os primeiros a começar, deixe-me começar por tentar responder a essa preocupação. Atenção que os tempos não têm controle. Exatamente. Porque de facto estamos à vontade. E eu estou a ver o Luís Martins hoje particularmente pacato. É verdade. Se virem que eu estou a acusar, não sei se é da dor dos dentes ou se é outra razão. Eu também sou uma pessoa educada. Mas hoje está particularmente pacato. Mas não é. Travem-me se acharem que... Mas agora, deixa-me... Está bem. Se não se importa, agora deixa-me só dizer. Eu, por acaso, essa é uma questão que já foi levantada várias vezes e, por vezes, digamos, é renovada essa questão.
Não tenho opinião fixa ou opinião formada relativamente a essa questão, mas há uma situação que... Mas tem a ver diretamente com representatividade. Sim, tem a ver diretamente com a representatividade. Mas há uma questão que se coloca aqui, que é a possibilidade de, com a redução, efetivamente, de alguns desses lugares, se efetivamente depois a representatividade total... Fica reduzida. É esse o ponto. E ficando reduzido o próprio peso de muitas outras Porque o número absoluto tem a ver com a personalidade. exatamente, Claro. também tem a ver com isso. Claro. Também tem a ver com Portanto, isso. eu acho que nós temos é que definir o que é que queremos para Portugal ou o que é que queremos para o nosso país. Queremos um país, queremos uma organização política e do Estado em que o espectro nacional está representado, ou nós queremos voltar a uma situação em que há umas castas que estão representadas e mandam e o resto é paisagem. Eu Esta não- é uma definição essa política, é esta é uma a definição eu não tenho- política. não Nós tenho- não podemos querer sol na eira e chuva no naval, que é, Eu teoricamente, costumo dizer isso dizer, muitas vezes. pois, é um provérbio muito utilizado para demonstrar quando se quer o melhor dos dois mundos, que é, por um lado, queremos dizer que somos democráticos, que o povo é que manda, que a soberania é popular, que todos podem ter uma opinião e têm muitos direitos, isto é uma democracia. Pronto. Este é o quadro teórico. E por outro lado, vamos cá com os instrumentos, isto é tudo uma chatice, dá muita despesa, é muito jair para a senha, é muita gente sentada e temos é que reduzir os lugares. Não é compatível. Se me permitem, Não é compatível. se me Ou bem permitem queremos uma coisa, ou bem queremos a outra. uma opinião, Força. o denominador comum entre nós que estamos sentados a esta mesa é todos queremos o bem de Portugal. O caminho para lá chegar é que nos separa. Cada um de nós tem a sua vida. Mas não é indiferente. Bom, claro que não é indiferente. Pois, claro é que que não é indiferente. E por não ser indiferente é que estamos aqui a debater. Agora, nessa matéria, há uma coisa que é completamente anacrónica, que é, mais uma vez, uma particularidade do nosso sistema autárquico português, que não existe em mais lado nenhum do mundo. Desde logo, a particularidade de termos dois níveis autárquicos. E temos os municípios e temos os outros municípios, que são as freguesias, que também são entidades autárquicas de caráter municipal. Ao contrário do que muita gente pensa. E é o parente pobre do nosso sistema de poder local. Que devia ser o mais rico. Para além, Que é o que tem gênese, é o primeiro. é o que está mais próximo. E é, Está o mais primeiro, vem das E paróquias. o vizinho é vai o mais bater à porta do próximo. Presidente da Junta. Naturalmente. É verdade, é verdade. Está invertido. Mas Está mais junto temos das pessoas. essa singularidade, e podemos até falar nisso também, mas há outra particularidade para mim também, é uma coisa que não faz qualquer sentido, e compreendo-a no contexto de 70, finais da década de 70 do século passado, a revolução, a necessidade de consolidar estruturas, a democracia, dar ao povo a possibilidade de participar em todo o sistema, que é os presidentes de junta terem assento nas Assembleias Municipais. Bem, isto é uma coisa que não lembrava a ninguém. Como é que, sendo o município e a freguesia duas entidades autónomas, são autónomas, partilham o mesmo espaço territorial, é certo, e isso já cria uma série de engulhos, mas são pessoas autónomas, pessoas jurídicas autónomas, mas há aqui o presidente do órgão executivo participa por inerência no órgão deliberativo do município. Isto não faz sentido nenhum. Estão lá a mais. E Barcelos, que tem 87 freguesias, agradecia imenso se acabassem com isso. Cada vez que eles têm que fazer uma Assembleia Municipal, têm que requisitar o pavilhão para lá meter 200 pessoas. Isto não faz sentido nenhum. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Até porque muitas vezes eles vão votar. Eles vão votar. Luís, deixa-me só dizer isto. Força. E peço imensa desculpa. Pá. Não, força. Mas Eu concordo. eu, por mero acaso, fui deputado municipal em Santarém. E uma vez, portanto, Santarém também tem uma série de freguesias, uma vez estava lá um presidente junto. Oliveira diz, primeiro acaso, só porque é em Portugal. Está a ver? Está a ver como não, mas é por que é. acaso, o meu domicílio Se era fosse lá. no Brasil, Eu morava em Santarém. Se tivesse no Brasil já não podia, está Não, a por ver como acaso, ter por acaso eu morava lá em foi só um Santarém. Eu parênteses. trabalhava e morava lá em Santarém. Bom, e há um presidente de junta a defender a sua dama em plena Assembleia Municipal e no fim arremata com isto. E eu digo isto porque eu tenho que defender é a minha freguesia. E eu tive logo necessidade de intervir para dizer, olha, você está aqui a defender a sua freguesia, mas eu também estou. Porque eu defendo a sua e as outras todas. Porquê? Porque eu não era o Presidente de Junta e ele é que era. E, portanto, quando um Presidente de Junta tem assento num órgão deliberativo, ele está a escrutinar em causa própria. Designadamente, olha, os protocolos de ligação de competências. Por exemplo, Exatamente. não, eu quero é dizer para a minha freguesia. Desculpe lá. E então, desculpa lá, Lúcia, ele está a votar, não é? Sim. Um protocolo de ligação de competências. Que ele votou, que ele assinou, que ele assinou, que ele exigiu que fosse aquilo. Que ele assinou. Não faz sentido nenhum. Pois não faz. sentido Não nenhum. faz, não faz. E devíamos acabar com isto, não tenho dúvida. Isso eu nenhuma concordo, disso. isso eu Tá concordo. bem, mas plenamente há com aí isso. qualquer coisa que eu não, parece que não joga muito bem, que é,
Se bem me parece, ou pelo que eu vou lendo nas entrelinhas, vocês estarão de acordo que, eventualmente, até a eleição para a Assembleia da República deixe de ser a nível nacional e, eventualmente, passe para os círculos. Não, eu não, sinceramente, Não, não tem aí, essa eu acho que é possível. aí eu perfeitamente penso possível. que devíamos ter um sistema misto. Portanto, uma Uns- boa parte. Uns são mais deputados que outros. Não é isso, repare. E contra mim eu falo, eu não sei quem é o deputado do Partido Socialista para Odivelas, se é que há. Não sei quem é. E, portanto, conheço 2 ou 3 deputados, que eu conheço pouca gente. Não é para Odivelas, Mas eleito, é para Lisboa, eleito é por para Lisboa. Odivelas. Mas agora Mas, veja, mas existe esse problema. Tá bem. Quando foi aquela questão do queijo limiano, está a ver? Acha que já me esqueci, Não, o Daniel Campelo, mas acha que o Daniel Campelo se sentia, porque a Constituição diz que depois de eleitos representam todo o país. Sim, claro. Mas isto não é verdadeiro. Veja agora com a Madeira. Veja agora com a Madeira. Pois, mas é que... Os deputados da Madeira recebem ordens do Presidente do Governo Regional para votarem assim ou assim. Pronto, Normalmente e- sempre mas contra a Oliveira direção diz, nacional os do deputados partido. do PS recebem ordens do José Sócrates para votar assim e assim. Olha, E os do relativ- PSD olha, recebem Lúcia, ordens posso-lhe garantir para que votar estive- assim e assim. Posso-lhe E, garantir uma portanto, coisa. as Que lógicas são as recebem mesmas. ordens para Atenção. votar assim. Vale, Só para a questão, para ser Eu muito estive, prático. os últimos 4 anos, estive na Madeira e posso lhe garantir que nessa matéria é exatamente ao contrário. A estrutura local do PS faz questão de não seguir ordens do Sócrates. Está bem, eu não estou a dizer... Mas é um caso Tá, particular. a Não sei se nos de- Açores é assim, mas na Madeira posso lhe Olha, garantir. mais um argumento para continuar a perder eleições, mas pronto. É exatamente o que. Mas eles fazem questão de, se eles têm uma leitura acerca de um assunto diferente da leitura que é feita a nível nacional, não têm nenhum rebuço em dizer sim. e em assumir essa postura. Os do PS têm que não. Concordem ou não concordem, o chefe é que manda. Ponto final, parágrafo. É assim que funciona ali, pelo menos. O que me parece Mas é em que- relação à Assembleia da República, eu, sinceramente, porque não pensei ainda maduramente nessa situação, mas do pouco que me deu ao trabalho de pensar, ia para um sistema misto, em que uma parte dos deputados seriam eleitos da forma como agora são eleitos, e depois haver uma outra parte que fosse possível as eleições unipessoais, por círculos unipessoais. Porque não tenho dúvidas nenhumas que se isso existisse, eu me identificaria melhor com o deputado que eu lá metesse na Assembleia da República. E mais, e iria incomodá-lo muitas vezes. Assim não vai incomodar ninguém, porque... É verdade, isso é verdade. Mas esse é que é o grande problema desse sistema eleitoral. Voltamos ao mesmo. O que me parece é que nós devemos defender Mas isso não se coloca ao nível princípios. do poder local. Sim, Isso não se coloca. está bem, não se coloca assim. O que eu queria fazer era o paralelismo entre o seu raciocínio sobre os presidentes de junta em relação... Que não fazia sentido estar na Assembleia Municipal. Isso pronto, acho e, que e depois, eventualmente, defender-se Olha, Lúcia, uma... permita-me interromper para lhe dizer mais isto. Quando estive na ANAFRA, sabe que um presidente de junta hoje, se quiser, e se tiver arte e engenho para o efeito, pode ser membro dos corpos sociais da ANAFRA e membro dos corpos sociais da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. a representar, por exemplo, a Assembleia Municipal. Não, sim. Pois, sim. exatamente. Aliás, Sim. a Assembleia Municipal Pronto. de Odivelas Tem um é... representante. E na ANAFRA tivemos uma discussão muito acalorada, porque tínhamos lá 2 ou 3 companheiros, não necessariamente do mesmo partido que eu representava, mas de outros partidos, que tinham essa dupla representação. E nós dizíamos, vocês, de duas uma, ou optam por estar só aqui na ANAFRA, ou optam por estar só na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas para mim há um vício no seu raciocínio que é este. É como se... Deve haver nós mais. Não, mas... Está a ser em relação- violento, só encontra um. Não, mas Oliveira Dias, em relação a esta questão dos presidentes de junta estarem na Assembleia Municipal, é como se nós estivéssemos a falar de pessoas ou de órgãos que são antagónicos. E não. Eu penso que o sistema que está neste momento é... eles têm funções próprias, É que isso mas faz o território é o conta. mesmo, Isso- a Lúcia. convergência tem que ser a Lúcia, mesma, 76. da defesa do Mas a interesse da convergência população. ter que ser a mesma não quer dizer que seja. Luís, e mais, E de os 76 interesses para cá, às vezes não de 76 são- para não cá, são- o não plano são- secundário para que são remetidas as freguesias resulta disso. É que ao nível municipal acha-se que as freguesias, enfim, então, estão ali, são quase, há sítios que até pensam que as freguesias são a administração desconcentrada municipal, como acontece em Cabo Verde e que eu acho que também devia acontecer aqui. Mas pronto, isto é uma Então- blasfémia quase. Mas Não acho, isso eu não gosto. acham isso. Eu uma vez vi um presidente de junta dizer qualquer coisa como isto, num congresso. Eu quando vou aos serviços do município, eu não quero falar com chefes de divisão nem com diretores de departamento. Eu quero é falar com o vereador ou com o presidente que é um eleito como eu. Não tenho nada que falar com subordinados. Isto é uma questão... Não, é porque há muito esta ideia Uma questão de de que formação. a freguesia, Novamente, isto é uma questão de formação. a freguesia está subordinada ao município, eles até têm a representação na Assembleia Não Municipal. é só uma questão de Isso é uma formação, questão de aqui é uma formação. questão de prática política. O facto de muita gente pensar que as freguesias são delegações da Câmara Municipal, isso tem a ver depois com as práticas, se calhar, de alguns presidentes de junta, Ou seja, que da acabam formação. por ser a caixa de ressonância de executivos municipais.
Mas isso tem a ver com práticas políticas, não tem a ver com digamos, a gênese do sistema. E a questão que pode ser discutida é se de facto será importante e o que é que justifica E é importante, a sabe porque representação dos é importante, da sabe Assembleia porque Municipal. em Loures, na antiga Loures, aquela Loures que tinha Odivelas, e por causa disso chegou a ser o segundo município no indicador de população, só Lisboa é que estava à nossa frente. Pois, e por causa Nessa Loures, eu vi o Presidente da Assembleia Municipal por 2 vezes, em momentos distintos, ser eleito, contrariando a lista que tinha vencido a Assembleia Municipal. E qual foi o fator que desequilibrou as coisas? Os presidentes de junta. E isso vem desvirtuar e descaracterizar a vontade popular. A representatividade e a vontade do eleitorado. É verdade, aí concordo. Se eles são membros de direito da Assembleia Municipal, não mas isso é uma consequência. Claro, o que eu estou a dizer é que não são eles que estão mal, por amor de Deus. Mas o que nós estamos eu acho que isso será uma consequência da própria legislação. A questão é se a lei está ou não está de acordo ou não com a realidade e deveria ser... Quando a lei 169, ao contrário do 184 e ao contrário do 77-79, veio permitir, por exemplo, que os presidentes de junta se fizessem representar por outros membros do Executivo da freguesia, foi um avanço extraordinário, não é? Porque se o presidente da junta, por qualquer motivo, não podia ir a uma Assembleia Municipal, falhava aquela representação. E agora tem essa possibilidade. E isso é um avanço extraordinário. Agora, no atual quadro legal. E o que eu defendo é que o quadro legal seja, e não é preciso ir à Constituição, porque isto é a legislação ordinária, é que seja alterado no sentido de as freguesias, é para as freguesias, a César, o que é de César, como se costuma dizer, o município que é para o município. E com isto já íamos reduzir substancialmente o número de Odivelas, ficávamos com menos 7 deputados municipais, e isto não ia influir na representação popular. Eu, por acaso, em relação a isso, não devo dizer, acho que carece talvez de algum aprofundamento, não vejo grande mal ao sistema o facto dos presidentes de junta estarem representados. Não é fazer mal, não faz sentido. Está bem, não fazer sentido, não vejo não faz. Até porque se eles disputam, se eles disputam o mesmo território e se devem convergir, os presidentes de junta na Assembleia Municipal têm acesso em primeira mão a toda a informação e a tudo o que o Executivo está a deliberar para o território. E eu penso que deixaria de haver necessidade... Não, mas pronto, poderemos... É o único argumento que tem. Mas repare, aí, em vez de porem lá o Presidente de Junta, punha lá o Presidente da Assembleia. Porque não é o Presidente da Assembleia, porque é que há de ser o Presidente da Junta? É exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá ver, vamos ao mesmo. Então ficava na mesma. Aí nós estávamos a meter alguém que tem um poder deliberativo num outro órgão deliberativo. E não é mais estranho meter um do Executivo num deliberativo? É tão estranho como é por inerência, é representação por inerência. Por inerência, porque a lei manda que seja, mas a lei podia mandar... Está bem, e quantos outros nós temos por inerência? Vocês sabem quando é que os Presidentes da Assembleia estiveram assento num órgão que não se chamava Assembleia Municipal, mas era um órgão deliberativo do município? A primeira vez que isso aconteceu em Portugal foi quando foram criados os municípios de Vizela, Trófimo e Odivelas. Sim. Em que o colégio deliberativo era formado, ou melhor, o órgão deliberativo era formado pelo colégio dos presidentes de junta e presidentes da Assembleia. Sim. Está a ver? E se calhar nada, não é evidente que não era solução. E já agora, os presidentes de junta na Assembleia não deveriam ter bancada própria? Se eles fossem considerados deputados, como eles são considerados deputados, como todos os outros, apenas a única diferença é que são diretamente eleitos pelas próprias freguesias e aí depois nomeados é que passam diretamente para a Assembleia Municipal, aí efetivamente eles são deputados como todos os outros. Agora, se efetivamente existir uma divergência no que diz respeito às competências ou às possibilidades dos eleitos presidentes de junta diferentes dos restantes deputados, aí eventualmente a bancada justificava-se. Agora assim, não entendo que não se justifique. Uma bancada só de presidentes de junta? Isso não é possível. Neste momento, as bancadas são por partidos. Só seria possível se efetivamente houvesse um órgão consultivo ou estamos aqui para fazer perguntas. Exatamente. Pergunta se não faria sentido. Por exemplo, se houvesse um órgão... Não estamos a legislar. Por exemplo, se houvesse um órgão consultivo ou de apoio à própria Assembleia Municipal, que seria composto então pelos presidentes da junta, mas sem voto. Aí, eventualmente, podia-se falar, mas agora, não é isso. Eu acho que nesta conversa que nós estamos aqui a ter, estamos a fugir a um aspecto que o Papa Setúbal já falou e que eu acho que temos de falar. As populações revêem-se nos seus políticos? Sentem-se representados? Essa é a questão central. É a minha questão central. E tem muito a ver com tudo isto, eu acho. Tem a ver com tudo isto. Eu não interrompi nada, exatamente porque, as populações revêem-se nas pessoas em quem votaram. As populações, quando vão votar, fazem a tal escolha pelos programas, pelas ideologias,
até por um ideal de sociedade, ou são, de algum modo, condicionadas, eu diria mesmo manipuladas, pelos marketings, pelas campanhas, pelo show-off, por levar as pessoas a votarem no primeiro da lista e com ele arrastarem todos os outros que estão à espera de um lugarzinho ao sol ou à chuva, conforme calhe. E, portanto, será que as populações em Portugal se revêem? E eu acho que aqui é que há um trabalho muito grande a fazer a nível da formação, porque a maior parte das pessoas, eu ainda agora estava ali a ler a exposição da República, que está no átrio, e estava lá a caricatura do Bordal Pinheiro. A política, aquela grande porca onde todos se vão alimentar, parece que estamos 100 anos depois a voltar ao mesmo estado, em que as pessoas olham para os políticos e para a política de facto como uma coisa suja e aquela grande porca onde as pessoas, onde alguns se vão alimentar. E aqui é que me parece que nós temos que fazer alguma marcha atrás no caminho em que Portugal leva, porque as pessoas neste momento sentem descrédito e todos nós acabamos por ser um bocado responsáveis, todos nós que andamos mais ou menos ligados a estas coisas do fazer política, acabamos muitas vezes por dar contributos para esse descrédito, para essa descrença. Eu acho que há muito a fazer. As pessoas devem ser formadas no sentido de que os ideais, um ideal de sociedade deve-se defender. E depois encontrar, por isso é que há pouco eu dizia, os caminhos não é indiferente, os melhores caminhos para lá chegar. Todos dizemos que queremos o bem de Portugal, mas na prática depois uns fazemos melhor e outros mal. Ou seja, acabamos por fazer coisas que levam a consequências piores. Ainda que digamos que é isso que queremos. Os exemplos que vêm de cima não são famosos. Exatamente, e portanto todos dizemos que queremos Portugal. Eu gostava que vocês eventualmente, não sei se leram, uma crónica do Mário Crespo muito assertiva e acertada sobre as questões das últimas medidas que foram apresentadas aos portugueses. E de facto a crónica acerta na MUS neste aspecto. Onde se vai sempre retirar é à base, é sempre ao povo. Os que estão de facto na estratosfera, estão acima disto tudo e que ainda por cima fazem estas leis e acham que tem que se mudar, estão incólumes e nada lhes acontece. E isto leva ao descrédito da política. Portanto, acho que tem que se partir de facto de uma posição contrária, de formação, de voltar à questão dos valores, da ideologia, dos ideais de sociedade e depois levar as pessoas a votar de acordo com esses projetos e não pessoalizar. Agora, toda a sociedade portuguesa tem visto as campanhas, até aqui mesmo em Odivelas. O que interessa é o show-off. Pagam só os jovens para estarem a abanar bandeirinhas. Viu-se quando o António Costa ganhou em Lisboa. Trouxeram-se autocarros, perguntou-se às pessoas, às velhotas, então conhece o candidato? Eu nem sei o que estou aqui a fazer. Olha, deram um passeio, fui almoçar a um sítio e aqui estou. Então sabe porque é que está? Não faço ideia. Mas isso faz-me lembrar, se me permitem, faz-me lembrar aquela manifestação que juntou 250 mil pessoas e, hipoteticamente, todos eram professores. Isso é transversal. Não eram professores. Também não sabiam o que é que estavam ali a fazer, não eram professores. Viemos e tal. Não, olha, se não eram isso acontece em todo lado. Mas isso é transversal a todos os partidos. A todos os partidos, exatamente. Pagar para as pessoas fazerem campanha, não é. Desculpem, mas a gente não pode querer justificar. Desculpa. Para irem à festa do Aveiro, sem saber o que lá estão a fazer. Não, desculpa. Eu não posso dar nenhum exemplo pessoal, de facto não tenho. Eu vi várias reportagens. Portanto, mas agora, se me permite... A mim nunca pagaram para fazer campanhas. As campanhas que fiz foram sempre de borla. Nem o almoço pagava. Não, às vezes pagava eu. Eu a única que mas agora, se me permitem, e agora aqui em Atalho foi-se, se efetivamente a população portuguesa, em caso de Odivelas, se revê precisamente na representação e na composição das Assembleias, quer, neste caso, a Assembleia Municipal, quer na Assembleia da República. Bom, esta questão do descrédito dos políticos e da política em si não é algo português, não é algo que seja só nosso, é algo que existe internacionalmente. Portanto, é mau ser nosso, mas infelizmente não é só nosso. Não é só nosso. Isto já é um mal ou uma maleita que vem, que é de história, já é conhecido há muitos anos e não é só agora que esta questão é disputada. É natural que logo a seguir ao 25 de Abril, com a possibilidade das pessoas exercerem o seu direito de voto a nível das votações para a Assembleia da República, para a Presidência da República e depois para os conselhos, na altura
os concelhos, exatamente, na altura eram os concelhos, agora passaram a ser os municípios, mas na altura os concelhos, as participações de cada uma das pessoas era bastante mais, era motivada precisamente por terem acabado de sair da ditadura e faziam num sentido de afirmação social, uma questão de afirmação de todo um povo. E é natural que ao longo do tempo Finalmente o poder participar era... Exatamente. Sim, era até que enfim isto é possível. Uma É a conquista, exatamente, é a conquista. E quando se vai fazer, quando se tem um direito que é conquistado com sangue, suor e lágrimas, aí tem bastante mais gosto de exercer esse direito. Hoje em dia não quer dizer que as pessoas não exerçam, ou melhor, não reconheçam este direito, mas não foi. Hoje em dia aquilo que é a democracia para umas pessoas não é a mesma democracia que é para as outras, porque para umas foi muito difícil conquistá-la, enquanto para outras ela já existe desde sempre, existiu desde que existem e desde que nasceram. Ora, automaticamente, aquilo que as pessoas, quem é de uma geração anterior a 74, tem a tendência sempre a ir votar. A tendência é sempre a votar. As gerações mais novas é que tendem a afastar-se da política e dos políticos. Porquê? Porque normalmente os discursos são sempre fechados, porque normalmente tudo o que é a divulgação política normalmente é sempre muito fechada e automaticamente, até mesmo, e eu até vou dar o exemplo do 25 de Abril, e eu vou utilizar este exemplo. O 25 de Abril em Odivelas foi sempre comemorado da mesma forma, quase sempre da mesma forma. E Olá, mas é comemorado. Mas era comemorado. Há sítios onde não comemora. Até que se propôs uma comemoração de forma diferente. Uma comemoração de forma diferente. Com outro tipo de música, com outro tipo... Ora, a reação foi negativa. A questão de se tentar manter tudo o que é Abril não é propriamente Primeiro, Abril não é uma conquista só do Partido Comunista, nem do Partido Socialista. Mas está a dizer pronto, isso, não é? mas eu já estou a adiantar. Mas eu já estou a adiantar. 25 de novembro também foi uma conquista de todos. MFA que fez isso. E 25 de novembro também foi uma conquista de todos. Mas aquilo que eu estou a dizer é... isto que marca o virar de uma página negra em Portugal tem que ser falado aos jovens de forma diferente. Não é dizer o que nós tínhamos era uma ditadura, não é, digamos, relevar tanto a parte histórica, o que é que se vivia antes, não. Mas tentar relevar aquilo que se obteve. Mas, Luís, e tentar mostrar aquilo que se trouxe. E o que eu disse é isto, o que eu quis dizer com isto é o seguinte, é que normalmente a política tende a ser chata. É isto que todos os jovens dizem. É chato. É chato. Não é a defesa de valores. Não é a defesa dos direitos. Não é tentar conseguir o bem comum. Mas não é a política é vista como tentar obter o máximo de proveito em proveito próprio. E é aí. Não é porque se quer que não seja. Não, é aí porque é a ideia que é gerada. É a ideia que é gerada. Há aqui dois aspectos que eu gostava de, não é discordar propriamente dito, mas de algum modo frisar. O argumento de que quem não viveu o 25 de Abril não o conhece, então estaríamos mal. Quem não viveu a Revolução Republicana não comemorava 100 anos depois da República. Não quero dizer isso. Pronto, mas isto tem que ficar claro. É assim, a República aconteceu há 100 anos e nós vemos aí os jovens com exposições, com tudo, uma série de coisas. Há 10 milhões para o centenário. E hoje em dia, há 10 milhões para o centenário, também era melhor que não houvesse nada por aí. Coisa que não se podia falar há 50 anos. E hoje já se pode. Em tempos de crise, são 2 milhões de pontos. Mas isso é outra questão, tem mais a ver até com as questões oficiais. Eu digo, no cerne do povo português, se a gente falar, as pessoas que não nasceram há 100 anos sabem distinguir. Se a gente perguntar, eu lido muito com os jovens na escola, e quando se fala, eles podem não saber os ideais republicanos. Sim, exatamente. E as questões da Revolução, etc. Mas quando se começa a falar e se lhes pergunta se eles acham que a escola deve ser para todos, se eles acham que o acesso aos cargos políticos deve ser para todos, que as pessoas não devem ser condicionadas pelo berço, que não é para algumas famílias de sangue azul, verde ou cor-de-rosa que vão ter acesso ao poder. Quando se fala assim, eles têm a essência da resposta é dos ideais republicanos. Pronto. Isto quer dizer que aos jovens que nasceram depois do 25 de Abril, se nós começarmos a dizer se as raparigas devem poder sair à noite como os jovens, se as raparigas devem poder ir para a faculdade, se devem poder... Mas o que eu digo é que eles não pensam nisso, porque isso já existe. Pronto. Isso nem sequer se coloca. É uma questão que não se coloca. Estão distantes. Uma questão que não se coloca. Não passaram. Agora, coisa diferente disto é termos vivido em Portugal, e aqueles que conhecem ou leem a história,
um momento de explosão e de alegria do povo português, feito pelo MFA, mas se o povo português não ajudasse, provavelmente as coisas não teriam caminhado. E, portanto, começando o 25 de Abril, e os historiadores, melhor do que eu, dirão, como um golpe de Estado acabou numa revolução, porque até o caldo de povo que veio para a rua impediu que as coisas retrocedessem, se calhar como depois aconteceu com a Revolução Republicana, porque se não fosse assim, aqueles que fazem, e muitos morreriam muitos na Revolução Republicana. Portanto, se o povo português tem esta explosão de participação, ela depois também foi de algum modo fomentada. Eu ainda me lembro, eu costumo dizer, aquele anúncio da velhota que dizia, eu ainda sou do tempo, em que as pessoas saíam de casa à noite, iam para a Casa do Povo, que tinha acabado de ser criada uns anos antes, e em conjunto as pessoas conversavam sobre a fonte da aldeia, sobre a estrada que ia abrir, e havia de facto uma valorização dessa participação. Depois, Portugal caminhou, e aqui tem que se chamar uma vez mais o nome às coisas, pela mão do PS e do PSD, o Portugal caminhou para o afastamento das pessoas desta participação. De várias maneiras. Não se escreve, você não pode ir. Não se diz isso. Criam-se os instrumentos. E os instrumentos são simples. Quando se criam leis, por exemplo, em relação à falta ao trabalho para participar no que quer que seja. No sindicato, na associação de pais, na associação de não sei quê, na coisa. Quando se criam leis em que não se pode faltar para esse nível, impede-se as pessoas de ir. É assim que se tiram os direitos às pessoas. É desta maneira. É criando leis que indiretamente criam condições para as pessoas não irem. Este é que é o problema. E é para aí que a revisão constitucional nos vai levar. Ninguém diz, quem apresenta estas propostas, não diz assim, isto é para vos tirar direitos. Não. Ninguém diz, isto é para vocês não poderem falar. Não. Utilizam-se mecanismos de forma indireta que vão cerceando as liberdades às pessoas. E voltando à questão dos professores, e aí, Oliveira Dias, eu estou a jogar em casa. Estava-me lembrado. Não, estou a jogar em casa. Quando saiu, por exemplo, a questão dos... Estamos a derivar, mais uma vez, não, tem a ver com direitos, tem a ver com tirar indiretamente os direitos às pessoas. Claro. Criam-se as condições. Os professores ficaram, por exemplo, impossibilitados de faltar ao serviço sem que isso os prejudique, até para ir a um funeral do familiar. E isto faz o quê? Faz com que as pessoas que vivem do seu ordenado, que vivem da sua profissão, não possam faltar para participar numa discussão pública. Ora bem, isto levou a uma consequência. É que então há uns que se podem dar ao luxo de participar. Porque se inscreveram num partido, foram para a juventude, começam a ter um lugarzinho como assessores, ou num lugar qualquer, e podem fazer carreira política. E esses são os políticos do fato e gravata da política chata. E depois há os outros, a quem estes vão gerir, que não podem fazer e nem participar. Não podem participar. Desculpa lá, não podem faltar ao trabalho. Eu queria responder à pergunta do Paiva Setúbal e também é esta provocação que a Lúcia acaba de pôr em cima da mesa. Não, é direta. Porque assim, não se diz às pessoas, você não pode participar. Mas quando se diz que você tem que trabalhar quase dia e noite para ter 500 euros de salário, a pessoa não pode abdicar de trabalhar. E é desta maneira que se vai dar cabo da sociedade portuguesa. Percebem? E quando o PS e o PSD fazem a defesa que fazem, das leis que fazem para a revisão constitucional, daqui a 10 anos eu gostava deste debate e de fazermos o ponto. Eu só vou dar um exemplo. Oliveira Dias, eu peço desculpa. Vou tomar nota. Hoje, espero bem. Olha, está com excesso de tempo já. Não, o excesso de tempo, eu posso me calar o resto. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui eleita na Assembleia Municipal, a minha preocupação fui das primeiras pessoas, é só dar este exemplo, fui das primeiras pessoas que denunciei, e está em ata, o erro que era para o Conselho e para o país as parcerias público-privadas. Trouxe à Assembleia, e o Luís Martins estava lá como... Sim, é verdade, esse é um termo que nunca mais me esqueci. E sabe bem que eu várias vezes falei nisto. Trouxe, inclusivamente, as palavras do Presidente do Tribunal de Contas, o professor Oliveira Martins, que demonstrou que o grande problema da economia portuguesa eram das finanças, as parcerias público-privadas. Hoje, 1 de outubro de 2010, é ver-se escrever, é ver-se dizer que as parcerias público-privadas são um erro. Pois, não é porque eu seja iluminada, é porque já na altura, quem quisesse ver, via. E em Odivelas, as pessoas que estavam sentadas na Assembleia, sabe o que é que olhavam para mim? Eu era o inimigo público a bater. Aliás, nem me queriam ouvir. Hoje, e quando vier a fatura, daqui a 10 ou 15 anos, eu quero ver então como é que vai ser. Lúcia, mas isso aí, de facto, isso é um exemplo. Deriva não, mas é um exemplo como as coisas e acaba de tocar uma pluralidade de aspectos que não dá para escrutinar. Mas aí deixa-me só dizer,
Mas será a parceria que está errada ou é a forma como a parceria exatamente. é feita? Pois, exatamente. É que vamos a Pronto, discutir. mas essa não é a Eu costumo discussão dar de aquela facto imagem do Ferrari. Se eu tiver um Ferrari nas mãos, posso fazer uma de duas coisas. Ou guiá-lo conduzi-o muito bem, respeitando tudo o que são regras de Exatamente. civilidade, ou portar muito mal. Isto chega para tirar a conclusão que o Ferrari é mau? Não. Pois, Oliveira Dias, há muita gente que anda a pé. nem E Ferrari, não nem concordo, Ferrari tem. e não concordo com você os já põe a vice-pares hipótese entre ter Ferrari, relativamente às andar parcerias depressa ou devagar. público-privadas, Eu ponho a hipótese em andar a pé. as parcerias público-privadas podem ser uma boa solução, desde que bem utilizadas. Exatamente. Ponto final. Isso até é energia atómica. Em relação- Isso até é exatamente. dinamite, por Exatamente. isso é que o Nobel criou Tá o bem. prémio. Então Até concorda é comigo. dinamite. Então concorda comigo. Agora, eu estou a falar daquilo que se fez e se está a fazer no país. Sim, senhor. É mal Cada caso utilizado concreto é um e, concreto. portanto, Cada caso é um caso. Exatamente. Cada caso é um caso. Porque eu sobre a energia atómica teria qualquer coisa para dizer. No que, diz Mas não digo. respeito, no que diz respeito aos professores, que é uma classe que eu muito prezo e por quem tenho uma grande admiração, não esqueço, porém, que havia situações que bradavam aos céus. Estou-me a lembrar daquele professor que estava a destacar há não sei quantos anos, numa qualquer direção regional, Também aí, posso responder a isso. aí para, lá para cima do norte do país, e que se entretinha a falar mal do primeiro-ministro. Entretinha-se a falar mal, isto na gíria, E não se do deve patrão. fazer isso. Do patrão. E não se deve do fazer patrão. isso. Até porque Pronto. os patrões estão E então o senhor, de repente, viu-se forçado a trabalhar. Isto é, foi enviado para a escola, porque manifestamente, se ele tinha tempo para estar a falar mal do patrão, não fazia-lhe falta nenhuma. Foi para a escola. O único erro aí Chega à é escola. ir para a escola porque ouça, falou mal do Lúcia, primeiro-ministro. chega à Esse é que é escola. o erro. Não, ouça, mas para já não devia falar mal nem dele, nem de ninguém. Devia, se uma pessoa não tem, tem tempo para estar a não fazer nada, está a pesar no erário público. O professor é para dar aulas, assim como o médico é para curar, assim como o juiz é para julgar. Quando as pessoas não têm nada que fazer e começam a fazer mal. governar e faz mal. Pronto. E o senhor foi para a escola e ficou muito aborrecido Sim, porque mas teve que ir isso para a aí- escola. Sim, mas, Que era, se o homem é professor, então ia-se fazer o quê? o problema do que se fez Ia-se à fazer o educação quê? em Portugal. Bom. E é uma classe onde todos nós devíamos respeitar. Ninguém sabe ler, escrever e contar Comecei por sem dizer- ser com professores. comecei por dizer que tenho a Exatamente. maior Resumir o que se admiração- fez a uma Ouça, classe profissional. Tenho Esse a maior admiração, pelos professores. muito redutor. Agora, compreenderá que Permitam- quando um professor anda a meter férias, como é que se chama aquilo? Tem que fazer um programa sobre isto. Baixa? Porque Não, para mas- Setúbal, eu não posso vacácia. deixar de responder Não, a não, isto. não, não. Como é que vai ser? Não, vamos- Aquelas férias que eles podem tirar para fazer estudos. Já vi que você Há está a falar casos- do que nem sabe. Pois, Está exatamente, estou a falar do que não sei. Então Estou a deixa-me falar do que não falar, sei. se quiser saber como é que é. Pessoas que estão não sei Sabáticas, quantos será anos, isso? não sei quantos anos, sem exercerem a profissão. Se é sabática, será isso? Sabático, exatamente. É isso. Isso é Sabático. licença sabática, não Claro, existe não tem importância superior, nenhuma, nós pagamos na mesma, Olha, com certeza. ouça. E a mim causa-me alguma impressão, Sempre formar- causa-me alguma impressão estarmos a pagar a quem não está a fazer aquilo para aquilo Bom, que é mas vai essa, fazer. aí, quanto esse aí, aí, também não- não derivamos, pode- aí Não, derivamos de está facto bem, e mas- muito do nosso tema. A Lúcia meteu uma série de Gostava- questões em cima da mesa e eu, se deixo passar isto em Foi a branco, resposta. Felizmente, se deixo passar em branco, Resposta. se deixo, Felizmente todos temos várias coisas. não quero ser conivente, dos não milhares quero de ser professores. conivente com Não. uma série de coisas. E vou já à pergunta Não, mas Bom, vamos- vai, estou. Só uma última temos nota que relativamente à perda de direitos para. alinhavar o final. Eu também sinto isso enquanto cidadão. Enquanto cidadão também sinto isso. Agora, há que ter aqui algum bom senso. Repare, se isto fosse a União Soviética, o Estado mandava em tudo. Não Portanto, sei, se a pessoa. nunca lá fui, nem é por aí que me Pronto, alinho. mas eu estudei. Se a pessoa precisava de faltar para ir a uma qualquer sessão de esclarecimento ou participar de uma qualquer assembleia, não havia problema nenhum, porque o patrão é o Estado. Agora, ponha-se no lugar dos empresários e dos empreendedores, das pequenas empresas, das microempresas, que vêem-se na contingência de dispensar uma pessoa para ir participar numa reunião sindical. Pronto. Bem, Mas admito que não podem participar. Ouça, Só não. podem os profissionais da política. Ouça, E mas- chegamos então àquilo Mas que quais eu lhes profissionais dizia. da política? O que é isso? Eu não sei o que é um profissional da política. Escuta, Está a perceber? Oliveira, O você que estou a diz dizer, assim, as empresas o que não estou a podem dizer- dispensar os trabalhadores. ouça, o que estou a dizer é Vamos. o que estou a dizer é que esse tipo de participação pode ser difícil por causa destes motivos. Eu recordo, mais uma vez, que as assembleias de municipais e de freguesia foram criadas na Constituição de 1976 pelos legisladores, exatamente para dar a possibilidade às pessoas de participarem na política. Como? Nas políticas locais. Como? Indo às assembleias. É o único órgão que todas as sessões e reuniões são públicas.
O único. Para quê? Para que não houvesse a desculpa de não, foi à porta fechada e a gente não sabe o que lá aconteceu. Muito bem. Bom, e as pessoas estão divorciadas disso. Porquê? É preciso Porquê? fazer Essa que é a questão. Sabe qual é Mas a minha opinião? eu aí continuo a dizer o seguinte. A minha opinião é que o egoísmo provavelmente Lúcia, a questão que eu levanto é simples. Eu tenho que entrar agora. Mas eu tenho que responder a Aqui tem que impor galões. Fala o Luís Martins, porque vamos terminar, e eu quero terminar ainda com uma conversa entre todos. Eu só aqui respondendo àquilo que a Lúcia estava a dizer. Participam da mesma forma que a Lúcia participa. Porque a Lúcia só se admitir então que é uma profissional da política, ou é uma profissional da política. É que senão então diga que é uma profissional da política. É ou não é? É que se não é, está precisamente a participar. Está na Assembleia Municipal a participar. Tal como eu, que também não sou um profissional da política, e participo sempre que posso. Eu sou um entusiasta da política. Eu sou um entusiasta da política. Eu sou entusiasta da política. Nós não estamos aqui a falar de nós. Mas o que eu estou a dizer é colocar o nosso exemplo, que não sendo profissionais da política... Se a população se revê nos políticos... Mas, Lúcio, o que eu estou a dizer é que nós, não sendo profissionais da política, estamos envolvidos e vamos e interessamos. É preciso aqui despertar o interesse. Somos nós que estamos aqui a dizer que os outros Fátima, o que nós estamos a dizer é que não existe o despertar do interesse. Lúcia de Fátima, não faz mal. Eu nessas coisas eu não peço desculpa, é que Isto nasce... Eu não sei se a Lúcia é religiosa ou não, mas já te chamou tanta vez. daqui vai um grande beijinho. Vocês sabem de que é que eu me estou a referir? Eu sei, A Fátima Amaral, que eu já não Então, vejo há muito tempo. Um grande beijinho para ela. Mas eu na Assembleia Municipal normalmente eu só por tinha mim- duas pessoas. eu Era a por Lúcia mim- Lemos e a Fátima Amaral, eu por a mim quem eu estava subscrevo. sistematicamente a pedir para se calarem. marcado foi pela Fátima, Pronto. que é ele que ela chama. Mas a Fátima realmente, pronto, eu peço força do desculpa, Babi eu tem uma peço grande desculpa, força. Lúcia, eu peço desculpa por A isso. força do Babi está uma grande força. Mas na realidade o que existe é uma falta de motivação, uma falta de apelar às pessoas Isso é um para ir à facto. política. Isso é um facto. E aí é que eu Vocês concordo. discutam porquê. É que tudo isso foi cultivado. Não acho, Lúcia, Isso não é acho. cultivado. Não acho, tanto não acho que existe a participação Isso é uma de... maneira de cultivar a Não é participação verdade, das pessoas. não é verdade, Lúcia, não é desculpa, verdade. mas é verdade. Existe neste momento muita gente interessada na política e que se envolve na política sem estar necessariamente sendo profissional. Então, se existe muita gente, vocês estão a entrar em contradição. Repare, não, então as existe pessoas não muita estão gente. afastadas. Não, repare, existe Uma muita vez estão gente afastadas, outras vezes entusiasta muita da gente. política. Agora, participativa e que nós estamos a falar de uma população bastante grande. Quem me dera a mim que toda a população portuguesa participasse na política, porque apesar de tudo a política não deixa de ser a satisfação dos interesses ou a pôr em prática a satisfação dos interesses de todos nós. Isso é o ideal, é assim que eu entendo a política, é assim que eu acho que todos nós entendemos. Mas na realidade não é esta a ideia que é transmitida. Daí as pessoas afastarem-se. Agora, a ideia é essa a ideia transmitida, porque também não quer dizer que toda a gente seja corrupta. Esta é uma questão que eu entendo como, por exemplo... Esse é outro programa também. Repare, não, é uma questão essencial. Se nós estivermos durante um ano inteiro num município em que toda a gente, em que ninguém é apontado o que quer que seja, ninguém vai dizer aqueles senhores são exemplares. Mas se existe um que tem um problema qualquer, automaticamente a bomba explode e todos eles são iguais. Claro que sim. Portanto, aquilo que existe é a explosão o efeito que cada uma destas situações tem. Ora bem, então, agora, e mesmo para terminarmos, de facto, em cima da hora, para o Oliveira Dias isto é novidade, mas nós costumávamos começar sempre a Fórmula Resolvente por uma questão própria, independentemente do tema que fosse posto em cima da mesa, cada um trazia uma questão. Foi falta minha, porque de facto não falei nisso antecipadamente. Maldade. Mas, maldade, uma rasteira. Que eu espero, enfim, espero que me perdoe. É uma maldade carinhosa, não há problema. Uma maldadezinha. Carinhosa. Mas o Luís Martins trazia uma questão, não sei se a Lúcia Lemos trouxe ou não. Sempre questão da atualidade. Há sempre. Qualquer momento, mas, sempre questões. mas tu não trazias, enfim, obviamente, Mas porque tenho, estavas mas falando por tenho. isso, mas tens. Então, vamos começar pelo Luís Martins, que de facto era... Muito obrigado. Bem, eu vou falar, um minuto ou 2 minutos, uma coisa assim rápida. Aquilo que eu vou falar é precisamente das novas medidas do Governo relativamente à tentativa de salvar aquilo que pelo próprio foi dito há relativamente pouco tempo atrás, que não era necessário
Eram medidas que não eram absolutamente necessárias. Bom, hoje de manhã, quem viu hoje de manhã e ontem, salvo erro, quem viu o debate, por diversas vezes foi questionado o Sr. Primeiro-Ministro sobre o que é que se passa com a execução orçamental. E foi perfeitamente visível por todos, ou pelo menos quem quer ver, que o Sr. Primeiro-Ministro nunca respondeu. Não respondeu e deu duas justificações. Uma delas foi os submarinos. E que, segundo aquilo que eu já ouvi falar acerca de peritos relativamente ao orçamento, é uma questão que até que nem sequer devia ser questionada, porque até a orçamentação já devia ter sido feita o ano passado, salvo erro, portanto não tem eficácia para este ano. E, relativamente à execução, não disse absolutamente nada, só disse que as receitas não há um tipo de receitas que não são, há um item qualquer que é um tipo de receitas que a sua execução não estava a ser cumprida. Mas eu vou estar, foi a receita, eu não falo absolutamente nada sobre a despesa. E é uma questão que realmente urgia ser respondida. Mas, novamente, o Sr. Primeiro-Ministro, esta é a primeira questão, que queria dividir em dois outros pontos, que é a ameaça que faz de, se não for aprovado o meu orçamento, então não tem condições para continuar, como se a Assembleia da República estivesse condicionada aos caprichos do Sr. Primeiro-Ministro. E, em segundo lugar, a questão do IVA, aquilo que eu já ouvi dizer e que as pessoas se preparem, porque o IVA não vai subir para os 23%. Eu não ouvi em lado nenhum a dizer que o IVA vai subir para os 23%. Ouvi falar na subida do IVA. Não ouvi falar em 23%. E aquilo que eu ouço falar são os 25%. Pois isso também. Aquilo que eu ouvi falar. Já ouvi falar em 27%. É uma conta mais redonda. É uma conta mais redonda. E agora pense, não só no bolso de cada um de nós, em um aumento de 4% de cada um dos bens que compra ao final, ou digamos, no início do mês. E não é só pensar nisto. É pensar também nas empresas que têm a sua faturação em dia e que muitas das vezes não são pagas. E muitas das vezes o próprio credor, o próprio devedor é o Estado, que não paga e que a fatura que é emitida, que o IVA vai ter que ser pago, já não vai ser de 21%, vai ser de 25%. E a empresa, mesmo que não receba, vai ter que pagar ao Estado, porque o Estado não demora nada a executar diretamente aquela dívida. Enquanto que o particular, a empresa, se quiser executar, vai ter que entrar nas medidas da Justiça e vai demorar muito tempo até recuperar isso. Pronto, eram só as pequenas coisas. Que o Estado é um péssimo pagador. É um péssimo pagador. Mas é o Estado, se isto passar a 25%, se efetivamente passar a 25%, o Estado pode ser digamos, a causa de falência de muitas empresas. Poderá ser a causa de falência de muitas empresas. Porque posso dizer é assim, não paga. Há pessoas nesta mesa que já sentiram isso na pele. Porque não paga e, por outro lado, vai cobrar o IVA das próprias faturas. E as finanças não perdoam. E se nós tentamos compensar com faturas do próprio Estado, as finanças não aceitam. Porque é uma coisa engraçada. Será que o Estado não é assim um ente bom pagador? Não só não aceita isso, como não aceita depois nada, os juros de demora. Exatamente, mas isso acho que já foi aprovado, essa legislação acho que foi aprovada. Sim, já foi aprovado, mas se quiser apoiar nunca mais vende nada. Vai ter que entrar com ação judicial para recolher esse valor. E nunca mais vende nada para lá. Exatamente, provavelmente. Lúcia Lemos. Na mesma linha, obviamente que neste momento a atualidade portuguesa tem a ver com as medidas que foram anunciadas. Eu diria mesmo que nós, diz-se, e dizem os políticos, que nós aqui falámos, que vivemos num Estado de Direito. Eu acho que nós estamos a viver num Estado onde se promove o terrorismo de Estado. Neste momento as pessoas vivem assustadas de viver neste Estado, o modo como o seu Estado as trata. E o exemplo que vocês estavam a falar das questões fiscais, neste momento o Estado português pratica terrorismo fiscal. Concordo. Terrorismo fiscal perante os particulares e perante as empresas. É verdade. Posso-vos dar um exemplo concreto. As finanças passam declarações, se as pessoas têm ou não têm dívidas às finanças, para qualquer ato. Por exemplo, era para as empresas concorrerem aos apoios de pequenas e médias empresas. E eu conheço situações em que durante anos passaram declarações a determinada empresa para ela concorrer e não devia nada às finanças e atualmente apresentam dívidas de há 10, 15 anos atrás. Descobriram que havia um valor por pagar. E a pessoa indigna-se e diz, eu tenho aqui 10 declarações passadas pela mesma repartição de finanças em como não devia nada e hoje dizem-me que eu devo este valor. Pois deve, mas tudo isso está prescrito.
Pois, mas olha, vá discutir isso para o outro lado, para o tribunal. Mas eu preciso da declaração para ir concorrer amanhã, por exemplo, a um apoio indispensável. Pois é, mas a declaração não leva se não pagar. E, portanto, a pessoa paga um valor que está prescrito, um valor que o Estado nunca reclamou, um valor que o Estado já não tem direito a ele, e mais, sobre esse valor, no caso concreto que eu estou a dizer, aplica juros de mora pelos anos todos. Eu só podia. E a pessoa está presa, porque ou perde o apoio e põe em causa postos de trabalho, claro. atividade, concursos, ou tem que pagar e paga. Isto é terrorismo. E juros de mais de 5 anos, fiscal. certamente. E juros Sim. de mais de 5 anos. E os 5 anos normalmente costumam ser A prescritos pessoa juros. está, não, mas a pessoa está presa, porque ou verdade, paga é ou verdade. não tem a declaração. É verdade. Isto é terrorismo fiscal. Concordo Isto é plenamente. terrorismo de Estado. E o que se fez em Portugal, bem, obviamente tudo concertado a nível da União Europeia, temos aliás lá quem trabalha bem para Portugal, o Presidente da Comissão Europeia está a trabalhar bem para ajudar o governo português, o representante da OCDE, todos trabalharam bem para preparar psicologicamente os portugueses, que agora é que tem que ser. E, portanto, amigos portugueses, olha, votaram, não é assim que respondem os executivos que ganham, como responde o PS aqui em Odivelas, foi a nós que votaram, pois se votaram, agora paciência, têm que se aguentar. É o que eu posso dizer ao povo Tens português. algum tema? Ou então, rebelem-se. Queiras Um adiantar? apontamento para fazer. Desde logo para dizer que é a minha opinião, é a minha convicção que as pessoas se revêem nos órgãos que elegeram, até prova em contrário, que é quando chegarmos ao final e fizermos o balanço, se as pessoas estiverem descontentes com aquilo que observaram, com aquilo que tiveram, com aquilo que obtiveram, penalizam. Votaram de outra Se forma. estiverem descontentes, se estiverem contentes, mantêm. Manterão, Pronto, claro. isso aí parece-me a mim que é líquido. É líquido. O país neste Não momento, admito discussão. o país neste momento atravessa mais uma página negra. Nós somos um país com 9 séculos de história e ao longo da nossa história, o país mais antigo 9 da Europa. séculos de página negra. Não, negativo, por acaso não, negativo, por acaso não, negativo. por acaso não. Temos muitas páginas douradas, Temos. bastantes mesmo, e aquilo que sei, e não sei se é para ser um otimista por natureza, é que superamos sempre os nossos problemas. Esse era o Atualmente argumento- estou muito zangado, estou muito zangado com o Primeiro-Ministro. Posso dizer que esse foi o meu argumento durante muito tempo para um cidadão belga que brincava muito com Portugal e com os portugueses e com a pobreza do país, enfim, e com o Estado da nação, e eu dizia-lhe, mas olha que Portugal já tem 800 anos. Exatamente. E está tu bem. vais ter que te esforçar para lá chegar. Exatamente. E não vais E- chegar porque nem e sequer, nunca nos vai nem ultrapassar, sequer se vamos lá. entendem. Neste momento estou muito zangado com o nosso Provavelmente Primeiro-Ministro. temos 800 anos e estamos a Porque, ficar velhos. porque aparentemente o engenheiro José Cada Sócrates, vez mais longe. o engenheiro José Sócrates não é íntimo dos especuladores que estão de uma forma canalha a atacar o país. Porque esse é que é o problema. Nós estamos a ser alvos de um ataque externo por parte dos especuladores e sendo certo que me revejo em muitas críticas que se fazem ao Estado e ao Governo, sendo certo que isto são coisas distintas, a verdade é que qualquer declaração pessimista, qualquer atitude impensada vai agravar ainda mais os efeitos desse ataque especulativo que está a ocorrer. Eu não sei se repararam nas notícias de ontem e de hoje que apontam para uma descida da pressão que os especuladores estão a fazer sobre o nosso país, designadamente os juros da dívida soberana, estão a baixar fruto do anúncio só o anúncio ainda não começou a haver efeitos práticos das medidas que foram anunciadas e já está a ter algum efeito. E eu, no meu otimismo, penso que o Primeiro-Ministro pensará da mesma forma, aliás, eu é que penso da mesma forma que ele, não ao contrário, porque ele é que tem as soluções. Admito que as soluções tardarão a chegar, mas vão chegar. E por isso é que as medidas são duríssimas. Isto faz-me lembrar muito, eu não sei se viram o Primeiro-Ministro hoje na televisão, na entrevista que deu à Judite Sousa. De facto, não é um Primeiro-Ministro sorridente que ali temos, porque o caso não é para Temos de tanto. terminar. Eu vou já terminar. Eu, quando fiz o serviço militar obrigatório, a um dado momento fazíamos um juramento e jurávamos, enquanto militares, dar a nossa vida pelo nosso país. E eu prefiro dar a vida pelo país à procura de uma solução do que simplesmente deitar a toalha ao chão. E neste momento aquilo que nós precisamos não é de deitar a toalha ao chão. Há sacrifícios que nos são exigidos, paciência. Primeiro vamos,
isto é assim. Também temos que pedir responsabilidades a quem Certo? levou Portugal a este Depois, primeiro salvamos o país e depois então vamos ver quem são os Exatamente. responsáveis. Quem preparou a situação de Muito Portugal bem. Então, é quem agora apresenta como inevitável essas medidas. Então, chegamos ao fim desta forma resolvente, a primeira do mês de outubro. Agradecer a Luís Martins, Lúcia Lemos, Oliveira Dias a participação nesta conversa tão viva que aqui mantiveram. Terminamos com uma citação otimista, o que é bom para terminar. Enfim, uma conversa destas, que teve alguns momentos de menor otimismo, mas acho que terminamos bem e, portanto, resta-nos despedir, dizer adeus até à próxima semana, os votos de um bom fim de semana. A comemoração do Centenário da República está aí. Este fim de semana já vai ser pleno de acontecimentos integrados nessas comemorações. Espero que comemorem em consciência os que são republicanos convictos, os que não são tanto, que mantenham as suas expectativas, os desiludidos, que procurem as soluções, e os que de todo não são, pois vamos tentar, enfim, suportar a comemoração dos outros em paz e, enfim, serenidade, para que este voto final do Oliveira Dias de otimismo se confirme e possa, de facto, significar o futuro de um país que, neste momento, está efetivamente em crise. Muito boa noite. Na próxima semana cá estaremos. Um bom fim de semana para todos. Bem.